Zhang Bin, conhecido como o Valentão da escola, possuía um reino divino com 5.000 familiares. A cena revela a pessoa com quem Zhang está gritando, Han Wu, o protagonista principal da história. Han Wu é conhecido por ter um familiar central com gafanhotos aparentemente inúteis. Vamos descobrir por que Han se atreve a desafiar o Valentão da escola. A cena muda para um dia antes, quando Han atravessou pela primeira vez para o presente. Mundo, um lugar onde qualquer um pode se tornar um deus. O proprietário original do corpo de Han era um fracasso miserável. Um indivíduo pobre que despertou seu reino divino aos 18 anos, mas só conseguiu gafanhotos como familiares. Após chegar a este mundo, Han descobriu que seus pais estavam perdidos no Mar das Estrelas da Academia da Capital Imperial. No entanto, ele acreditava que eles ainda estavam vivos, e, se tivesse a chance no futuro, ele jurou que encontrá-los. Na escola, uma garota chamada Qin Xuan disse a Han que ela poderia garantir sua formatura no ensino médio se ele concordasse em se tornar seu escravo e fornecer comida suficiente para seu pássaro trovão. O valentão da escola, Zhang, também exigiu que Han trouxesse 100 pontos de poder divino até segunda-feira. Se Han falhasse, Zhang ameaçou liderar sua legião de anões para invadir o reino divino de Han e matar seus familiares. Depois disso, Han ficou tenso, perguntando-se como poderia vencer esse jogo começando na dificuldade infernal. Com sua criatura familiar, o gafanhoto, ele sabia que não teria chance de entrar na faculdade de primeira linha, a Academia da Capital Imperial. Ainda assim, ele decidiu primeiro lidar com aquele valentão de cabelo loiro. Não era do seu feitio colocar o pescoço para fora apenas para ser derrotado, e como um viajante do tempo, seria um pouco desrespeitoso não lutar e resistir. Ele então se conectou ao domínio dos deuses e entrou em um novo mundo cheio de vegetação exuberante. A grama estava coberta com numerosos gafanhotos deitados tranquilamente sob o sol. Quando Han verificou seu painel de status, ele notou novas habilidades chamadas Sacrifício de Vida e Escolhido. Ele lembrou que antes não havia tais habilidades. Han então pediu ao painel de status para explicar os termos. Após ler a explicação, ele percebeu que Escolhido devia ser o dedo dourado que ele trouxe consigo quando atravessou. E Sacrifício de Vida era a habilidade adicional com um atributo especial que ele adquiriu no estágio de Ser Divino. Com este tipo de dedo de ouro que desafia o céu, Han pensou que, se trabalhasse duro, poderia realizar o desejo de seu avô. No entanto, isso só seria possível se ele sobrevivesse à chantagem do valentão da escola no dia seguinte. Han estava confuso sobre como proceder, mas de repente, notou muitos atributos e habilidades que havia ganho. Então, uma ideia surgiu na sua mente. Ele decidiu fazer uma grande aposta. Se ele ganhasse, ele seria o mestre. Mas se perdesse, ele seria um fracasso. A cena mudou para o dia seguinte, quando Qin Xuan se aproximou de Han Wu e perguntou se ele tinha decidido se tornar seu escravo. Ela prometeu que, enquanto ele se formasse no ensino médio, ninguém iria intimidá-lo. Han respondeu com um firme não. Qin Xuan, chocada, perguntou: o quê? Por quê? Ela não conseguia acreditar, como se Han não estivesse ciente da situação. Ela avisou que sem a proteção dela, aquelas pessoas o esmagariam até a morte. Han ainda recusou, dizendo que tinha orgulho e pedindo para ela ir embora se não tivesse mais nada a dizer. Qin Xuan saiu irritada, gritando que Han se arrependeria de sua decisão. Nesse momento, Zhang chegou e perguntou a Han se ele tinha trazido os 100 poderes divinos que ele tinha exigido. Os outros também se juntaram, tentando intimidar Han com seus avisos. Zhang então colocou a mão no ombro de Han, ao que Han imediatamente gritou, dizendo a Zhang para não tocá-lo. Ouvindo isso, Zhang ficou furioso e gritou, perguntando como Han ousava falar com ele assim. Ele avisou que se Han não entregasse o poder divino, ele destruiria o núcleo do reino divino de Han. Naquele momento, Han desafiou Zhang raivosamente a tentar, se pudesse. Zhang, confuso, perguntou-se como Han podia ser tão corajoso. Ele começou a questionar se Han tinha alguém o apoiando. De repente, outros alunos na classe começaram a gritar, incentivando ambos a lutar. Eles não tinham visto como era quando um núcleo era destruído e estavam ansiosos para presenciar isso. Eles até provocaram Zhang, incitando-o a se livrar de Han. Zhang então disse a Han que, já que ele estava procurando a morte, não deveria culpá-lo por não lhe dar uma chance. Zhang então tirou um cartão e gritou que lidar com lixo como Han, até mesmo 10 pontos de poder divino seriam um favor para ele. Na verdade, era um cartão de invasão, valendo 10 pontos de poder divino. Uma vez ativado e o alvo travado, criaria um portal espacial no reino divino do alvo, levando a uma invasão entre os dois reinos divinos. De repente, para a surpresa de Han, ele foi transferido para o reino e viu um portão. Confuso, ele perguntou: o que é? Isso. Nesse momento, um grupo de anões emergiu do portão. Então Zhang se elevou acima do portão e, em nome do deus anão, ordenou que sua legião de anões destruísse os fracos gafanhotos e esmagasse o núcleo do reino divino de Han. Nisso, todos os anões rugiram com raiva e fúria em uníssono, suas vozes ecoando com intensa fúria. A cena inteira foi transmitida na frente de todos na escola através de uma tela. Os estudantes estavam discutindo o exército de Zhang, com alguns especulando que eles estavam pelo menos classificados entre os 50 primeiros. Enquanto isso, outros acreditavam que o exército anão já estava classificado entre os 30 primeiros porque incluía até um anão de elite. Todos achavam que Han Wu estava indiscutivelmente condenado. Qin Xuan também concordou com eles, convencido de que Han Wu estava acabado. Mas de repente, para surpresa de todos, Han Wu foi cercado por incontáveis gafanhotos autoexplosivos. Ele os comandou para atacar. Ao ver isso, todos ficaram confusos, perguntando-se o que eram aqueles insetos vermelhos. Logo perceberam que eram gafanhotos destrutivos em modo de autodetonação.
Todos estavam perplexos, questionando como Han tinha reunido tantos gafanhotos. Os gafanhotos destrutivos começaram a atacar os anões, explodindo um após o outro, causando caos e destruição entre suas fileiras. A cena mudou para um dia antes, quando Han tinha decidido tomar aposta. Ele planejou reservar 100 milhões de gafanhotos adultos para manter a continuidade da espécie, enquanto os restantes 2 bilhões e 490 milhões de gafanhotos seriam sacrificados. Ele usou sua habilidade de sacrifício de vida para sacrificar todos os bilhões de gafanhotos em troca de outra coisa. Ao completar o sacrifício, 3 opções apareceram diante dele. Ao ver as opções, Han pensou que os 100 mil guerreiros goblins da primeira opção poderiam definitivamente resolver a crise atual. No entanto, como era um uso único, eles desapareceriam após a batalha, tornando-os inúteis para o futuro. A segunda opção, o Olho da Fonte de Vida, parecia um investimento a longo prazo, que também era algo que ele precisava imediatamente. No entanto, isso não o ajudaria a lidar com o bullying que enfrentaria no próximo dia. Quanto à opção 3, era um investimento no seu familiar principal, melhorando-o continuamente. Parecia a única escolha viável para Han no momento. Ele escolheu a opção 3, e em resposta, ele ganhou o gafanhoto autodestrutivo, uma versão de elite que ele tinha. Criados. A cena voltou ao presente, onde Han ordenou que os gafanhotos se destruíssem. Enquanto observava, pensou consigo mesmo que esse nível de poder definitivamente não era suficiente para matar um anão comum. Han percebeu que se aumentasse a quantidade, poderia funcionar. Em segundos, toda a área estava cheia de fumaça. Os estudantes que assistiam ficaram animados, sentindo que as coisas estavam começando a ficar interessantes. Quando a fumaça se dissipou, restaram apenas alguns anões, incluindo o anão de elite. Han ficou imponente diante deles. Vendo isso, Quinchon sorriu, percebendo que a situação se tornara muito mais interessante do que ela inicialmente pensara. Jiang, tenso e em pânico, ordenou a todos os anões sobreviventes que recuassem de volta para o reino divino. Han, no entanto, respondeu calmamente que era tarde demais para isso. Ele então comandou todos os gafanhotos a entrarem no portal de Jiang e invadirem o reino divino de Jiang. Os gafanhotos começaram a destruir lentamente o reino divino de Zhang, causando caos e devastação. Zhang, furioso, gritou para Han se apressar e exigiu que todos os gafanhotos saíssem de seu reino divino. Jiang, agora completamente derrotado, admitiu sua perda. Ele implorou desesperadamente a Han, pedindo-lhe que chamasse os gafanhotos de volta. Han sorriu e respondeu: Zhang não queria esmagar seu reino divino. Sendo assim, é natural que Han destrua a base de Jiang em retribuição. Jiang, tentando ameaçar Han, o avisou que os seus pais não o deixariam escapar disso. Ele mencionou que seu pai era um semideus e que sua mãe logo se tornaria um também. Apesar das ameaças de Zhang, Han gritou, ordenando aos gafanhotos que esmagassem o núcleo de Zhang a qualquer custo. Zhang, agora desesperado, começou a chorar e implorou a Han para parar, admitindo sua derrota e prometendo que nunca mais intimidaria Han novamente no futuro. Zhang, em uma tentativa desesperada de se salvar, pediu a Han para fazer qualquer exigência que ele quisesse que ele satisfizesse. Han respondeu friamente que não queria nada dele, só queria que Zhang morresse. De repente, do nada, uma voz veio de trás, ordenando a Han que parasse, dizendo que já era suficiente por hora. Era o senhor. Liu, o professor da escola, que falou. Ele disse a Han para parar, lembrando-o de que ele já tinha vencido e questionando por que ele precisava matar todos eles. Zhang, agora em pânico, suplicou desesperadamente ao Sr. Liu para salvá-lo, pois os gafanhotos estavam perigosamente próximos de seu núcleo divino. O Sr. Liu gritou novamente, perguntando a Han se ele havia ouvido o que ele disse. Han, confuso, perguntou por que o senhor. Liu estava até na área de invasão. O Sr. Liu respondeu calmamente que, como professor de classe, tinha a capacidade de sentir tudo o que acontecia dentro da turma. Han então perguntou: Onde você estava, Sr. Liu, quando eu estava sendo espancado, intimidado e chantageado por Jiang Bin? Por que não o impediu então? O Sr. Liu, pensando consigo mesmo, perguntou-se se Han tinha pais semideuses, questionando por que ele ofenderia a família de Zhang apenas para ajudar Han. Ele então repetiu seu pedido para Han parar. Han, no entanto, respondeu perguntando: Se a situação fosse inversa, você teria feito o mesmo por mim. O Sr. Liu ficou em silêncio, e ao ver isso, Han entendeu a resposta não dita. Sem hesitar, ele destruiu o reino divino de Zhang. Depois, Han virou-se para o senhor Liu e friamente disse-lhe para deixar seu reino divino. Após a derrota, Zhang estava tenso e sentia-se perdido, percebendo que agora era inútil. Enquanto isso, o Sr. Liu entrou furiosamente na sala de aula, perguntando com raiva onde estava Han. Os alunos, no entanto, responderam que Han já devia ter ido para casa. O Sr. Liu gritou com raiva que estudantes como Han deveriam ser expulsos da escola. A cena então mudou para o reino divino de Han, onde, depois de rever as estatísticas da batalha, ele pensou para si mesmo que precisava cultivar mais gafanhotos autoexplosivos no futuro. Han então fundiu o fragmento do reino divino de Zhang em seu próprio reino divino. Após a fusão, vendo a colheita abundante, ele ficou muito satisfeito, pensando que isso o sustentaria bem até a formatura. No entanto, Han não conseguia esquecer as palavras de Zhang sobre seus pais serem semideuses. Ele sabia que isso não era o fim. Se os pais de Zhang viessem investigar e acusá-lo, a escola não o protegeria. Percebendo que ainda precisava se fortalecer, Han decidiu vender o equipamento de ferro do martelo anão. No momento em que clicou no botão de venda, ele ficou surpreso ao receber uma notificação. Uma solicitação havia retornado muito mais cedo do que ele esperava.
Ao ver a oferta de um cristal de fogo de lava em troca, Han pensou no seu potencial. O cristal de fogo de lava poderia aumentar a resistência ao fogo dos familiares e impulsionar o poder das explosões. Com isso, seus gafanhotos poderiam evoluir para o próximo nível, tornando-os ainda mais formidáveis. Após adquirir e melhorar o cristal de fogo de lava, Han verificou o poder dos gafanhotos. Ele ficou impressionado ao descobrir que o poder explosivo deles havia aumentado significativamente, agora quase igual ao de uma granada. A cena mudou para algum tempo depois no escritório do diretor, onde o pai de Jung, Mak, estava gritando. Irritado, ele exigiu uma explicação da escola sobre o núcleo divino de seu filho ter sido destruído. O diretor respondeu, afirmando que, pelo que sabiam, a invasão foi causada pelo próprio Zhang. Ele também mencionou que Jung tinha um histórico de intimidação, com muitos outros registros para sustentar isso. Mak, furioso, exigiu com raiva. Você está dizendo que meu filho, Jung, é o culpado pela destruição de seu núcleo divino e que a escola não é responsável em nada. A mãe de Zhang, Mia, gritou, exigindo que o aluno que destruiu o núcleo de seu filho fosse punido e expulso da escola imediatamente. A cena mudou para o reino divino de Han, onde ele estava treinando. De repente, ele recebeu uma ligação do diretor Shizu. Quando Han atendeu, o diretor Shizu disse que os pais de Zhang tinham ido à escola. O diretor Shizu explicou todo o incidente, dizendo que Mia havia pedido para expulsar Han. Ela respondeu que tinham investigado tudo e descobriram que Zhang Bin foi quem iniciou a invasão do reino divino de Han. Han apenas confiou em sua própria força e não usou atalhos durante a invasão, então eles não têm razão para expulsá-lo da escola. Mia tenta confundir a diretora Shizu com suas palavras, mas a diretora Shizu responde que Han sempre foi um bom aluno que segue as regras. Ela acrescenta que tem muitas evidências mostrando que Zhang intimidou seus colegas várias vezes. Mia grita e pergunta se a diretora Shizu vai expulsar Han ou não. O diretor Shizu responde firmemente que não, pois não tem motivos para isso. Mia diz com raiva que aceita o fato de que a escola não vai expulsar Han, mas, como pai da vítima, sente que deve se manifestar, e se a escola não atender a esse pedido simples, ele tornará as coisas difíceis para eles. Esse foi o incidente todo. A diretora Shizu informou Han que os pais de Zhang tinham proposto enviar uma equipe de 1000 membros para invadir o reino divino de Han. Eles disseram que não se importavam mais com o resultado. A diretora Shizu estava preocupada com Han e perguntou se ele conseguiria lidar com isso. Han agradeceu e disse que iria à escola no dia seguinte para enfrentar o desafio. Depois que a ligação terminou, Han percebeu que não tinha muito tempo restante, então era hora de lançar o segundo sacrifício de vida. Ele gritou e ativou bilhões de vidas sacrificadas. Depois ofereceram a Han 3 opções para escolher. Ao lê-las, percebeu que sacrificar 4 bilhões e 800 milhões de gafanhotos tinha sido de fato vale a pena. Ele decidiu escolher novamente a opção 3, que lhe concedeu Zhong Tijianfeng, a forma heróica da tribo Jianfeng. Tijian era uma criatura de nível heróico. Tijian disse a Han que ele precisava de uma espada. Han respondeu com um ok, não é um problema. Em seguida, ele começou a selecionar algo e compartilhou que, após cultivar um número significativo de gafanhotos, o poder da fé havia alcançado 100 milhões. Isso agora seria recondensado em uma pequena quantidade de poder divino. Com o poder divino restante da venda da Terra, ele agora tinha um total de 54 poderes divinos. Pontos. Na verdade, o equipamento divino é dividido em 4 níveis: equipamento comum, equipamento de fé, equipamento de poder e equipamento divino. Han escolheu o equipamento de fé, a Espada da Tempestade, que custou-lhe 50 pontos divinos. Após receber a espada, Tijian a brandiu para testar seu poder. Depois de experimentar, ele compartilhou que ainda precisava de mais 3 espadas dessas para liberar sua força máxima. Ao ouvir isso, Han ficou atônito e se perguntou: o quê? Mais 3 espadas tempestade? Isso são 150 pontos de poder divino. O Tijian acha que pontos de poder divino vêm do vento? Ainda assim, Han sabia que precisava fazer algo, então decidiu tentar alguma coisa. A cena então mudou para o reino divino de Qin Xuan, onde Qin Xuan estava meditando. Enquanto meditava, Qin Xuan lembrou-se de sua infância, quando estava se afogando no rio e Han veio salvá-la. Depois de resgatá-la, ele a beijou na tentativa de acordá-la. Lembrando aquele momento, ela ficou agitada e murmurou para si mesma: Han deve estar esmagado até a morte. Ela também estava com raiva porque seu avô era um verdadeiro deus, e havia 23 semideuses em sua família. Ela se perguntou, será que Han realmente achava que ela não poderia protegê-lo? De repente, ela recebeu uma ligação de Han. Surpresa, atendeu e perguntou, ele mudou de ideia sobre ser seu escravo? Han respondeu com um não, explicando que ele só queria pegar emprestado algum poder divino dela. Qin Xuan, curiosa, perguntou, o que você vai me dar em troca? Ela até disse para ele não ficar muito feliz por ter derrotado o Zhong, pois ele mal sobreviveu à luta. Ouvindo isso, Han pediu desculpas por incomodá-la e rapidamente encerrou a chamada. Ela ficou tensa, gritando consigo mesma, perguntando-se por que aquelas palavras sarcásticas saíram de sua boca. Ela ficou com medo, pensando que Han devia tê-la interpretado mal. Ela ligou para Han desta vez, e quando ele atendeu, ele perguntou frustrado, o que? Agora? Ela simplesmente perguntou a ele, quanto você precisa? A cena então mudou para algum tempo depois, onde Tijian finalmente havia obtido todas as 4 espadas. Depois, Han disse a Tijian para corresponder às suas expectativas no dia seguinte. No dia seguinte, todos na escola ficaram surpresos ao ver Han na aula.
Eles se perguntaram se Han estava se deixando levar e estavam ansiosos para ver se ele poderia permanecer tão calmo quando o núcleo de seu domínio divino fosse destruído. Vendo as reações, Han pensou que todos estavam esperando que ele se ridicularizasse. Nesse momento, Qin Shi Huang chegou e disse a Han para não desperdiçar seus esforços, pois mesmo que o semideus enviasse apenas uma equipe de 1000 pessoas, não era algo contra o qual Han pudesse lutar. Han sorriu e perguntou se ela achava que ele tinha escolha na importa. Ela respondeu que sim, dizendo que desde que ele se tornasse seu escravo, ela pediria a sua família, composta por um deus e 23 semideuses, para pressionar a família de Zhong. Ainda assim, Han recusou educadamente a oferta com algumas palavras ponderadas. Vendo Han sendo tratado de forma tão diferente por Qin Shi Huang, todos ao seu redor ficaram com ciúmes e secretamente esperavam que ele morresse na batalha. Após alguns minutos, o Senhor Liu entrou na sala de aula com os pais de Zhong e apontou Han para eles. Ao vê-lo, Mia gritou, dizendo a Han que ela o faria pagar por destruir o reino divino de seu filho. Mac pediu para Mia se acalmar e não quebrar as regras da escola. O Senhor Liu gritou, dizendo a Han para vir rapidamente e não desperdiçar o tempo de Mac. Han respondeu com um não, dizendo que queria esperar o diretor Shu chegar e ser um testemunha. O Sr. Liu gritou, avisando Han para vir rapidamente e não fazê-lo agir de forma rude. Do nada, o diretor Shu chegou e perguntou ao Sr. Liu com quem ele estava planejando ser rude. Ao ver o diretor Shu, o Sr. Liu ficou tenso e respondeu que era uma questão pequena, e ele estava apenas disciplinando um de seus alunos. O diretor Shu, no entanto, disse-lhe para lembrar que ele era um professor, não um cão de algum semideus. Mac perguntou se eles poderiam começar, e o diretor Shu se virou para Han, perguntando se ele estava pronto. Han respondeu que sim. Mac então ativei o cartão de invasão, e Han se viu diretamente à frente do portão divino. O exército de Mac consistia em formas élites de lobos e orcs, todos preparados para a batalha. Todos ficaram chocados quando o exército emanou um poder extraordinário. A cavalaria de lobos, uma combinação de orcs verdes e lobos terríveis, estava pronta, todos vestindo um conjunto completo de alta qualidade. Equipamento. Mac disse a Han que ele o faria pagar pelo incidente do dia anterior com seu sangue. Vendo o exército, Qin Shi Huang pensou que toda a cavalaria poderia ser contada como 2 unidades de combate. Ela até gritou que isso era obviamente 2.000 unidades de combate e que era trapaça, mas já era tarde demais, pois Mac já tinha ordenado à cavalaria de lobos que avançasse. Mas Han também tinha 7 milhões de formas de vida elite de gafanhotos. Todos ficaram chocados e confusos, discutindo como haviam apenas 20.000 formas de vida de elite restantes no dia antes. Como Han cultivou tantos em apenas um dia, eles ficaram um pouco tristes, pensando que Han não teve tempo suficiente para cultivar, e agora não tinha opções reais para vencer Mac. Mesmo depois que milhões de gafanhotos foram sacrificados, apenas alguns lobos ficaram levemente feridos. O Sr. Liu comentou que Han era de fato um aluno talentoso, mas ele havia encontrado um obstáculo que não seria capaz de superar. Ele acrescentou que se Han tivesse conseguido superar isso, teria feito um nome para si mesmo na escola. De repente, um estudante gritou para todos esperarem, apontando para a tela e pedindo que olhassem para o que vinha do céu. Han havia usado gafanhotos explosivos para lançar um ataque pela parte de cima. À medida que as explosões dos gafanhotos começaram a acontecer no chão, todos ficaram atordoados, perguntando-se como aqueles gafanhotos poderiam ser tão poderosos e como estavam cuspindo magma. O diretor Shu perguntou se algum professor ou aluno tinha a capacidade de detectar os gafanhotos e fornecer informações sobre eles. Um estudante então compartilhou que eles eram as formas de vida de elite dos gafanhotos explosivos. Ao ouvir isso, o diretor Shu elogiou Han por sua estratégia astuta. Mac, no entanto, perguntou irritado se Han achava que poderia destruir a cavalaria com aquilo, e disse para ele continuar sonhando. Ele então ordenou que a cavalaria de lobos usasse seus poderes sobrenaturais. Os lobos usaram seus sopros de vento para congelar os gafanhotos. Todos começaram a pensar que estava acabado, pois restavam apenas 500.000 gafanhotos do enxame de Han, e todos os seus gafanhotos explosivos estavam esgotados. Eles acreditavam que ele não poderia vencer agora. Mac gritou, dizendo a Han que mostraria a ele o que é realmente o desespero. Ele disse que, uma vez que o reino divino de Han fosse destruído, Han seria expulso da escola, e sua vida estaria à mercê de Mac. Mac ordenou que o exército dos lobos avançasse e esmagasse o corpo de Han. O diretor Shu também começou a sair da sala, pensando que estava tudo acabado, mas de repente, um estudante gritou, pedindo a todos que olhassem, pois algo apareceu na frente do corpo do reino divino de Han. Um estudante apontou que o homem estava segurando uma espada da tempestade, que custa 50 pontos de poder divino. Ao ouvir isso, todos ficaram surpresos e perguntaram: o quê? 50 pontos de poder divino? Isso significa que 4 espadas custariam 200 pontos de poder divino. Eles perguntaram chocados: Han não era órfão? E começaram a se perguntar de que raça Han realmente é. O diretor Shu explicou que esta era a tribo Jianfeng e que os membros da tribo Jianfeng nascem como seres de vida extraordinária. Um aluno então perguntou: e daí? O exército dos semideuses não tinha um ser de vida sobrenatural, o capitão da cavalaria dos lobos? O plano era que o capitão da cavalaria dos lobos segurasse a tribo Jianfeng por um tempo, enquanto o restante da cavalaria dos lobos focaria em esmagar a tropa do reino divino de Han. O diretor Shu pensou consigo mesmo que, com base na aparência do Jianfeng,
não parecia uma forma de vida extraordinária, mas sim uma verdadeira forma de vida heróica. Até Mac estava pensando consigo mesmo que tinha lutado por décadas, mas só conseguiu produzir uma forma de vida heróica. Enquanto isso, Han, apenas um estudante de ensino médio, parecia ter uma forma de vida tão poderosa. Ele não conseguia entender como isso era possível. Mac gritou, ordenando que os lobos entrassem na luta, pois estava determinado a conquistar a forma de vida heróica para ele mesmo. Ele acreditava que, uma vez que o núcleo do Reino Divino fosse destruído, a forma de vida heróica do clã de Yanfeng seria dele. Ao ouvir isso, Taijian ficou furioso. Mac gritou, ordenando a todos que se concentrassem apenas em matar a forma de vida divina. No entanto, no momento em que os lobos se aproximaram de Taijian, ele liberou sua habilidade de nível 3, corte primário, e cortou facilmente através de usá-los. Ele também usou seu primário de nível 1, ataque de redemoinho. À medida que todo o exército avançava de um lado para o outro, ele gradualmente liberou seu estilo de corte de ferro, derrubando e derrotando todos com precisão e poder. Ao ativar o estilo de corte de ferro, um enorme respingo surgiu por toda a área. Vendo isso, todos os alunos na sala de aula ficaram chocados, percebendo quão poderoso Taijian realmente era. Mac ficou tenso ao ver seus lobos sendo mortos por Taijian. Em desespero, ele ordenou ao capitão da cavalaria de lobos que esmagasse tanto Taijian quanto o reino divino de Han para ele. Quando o capitão da cavalaria lobo caminhava em direção a Taijian, de repente, do nada, um homem apareceu e perguntou a Mac se ele realmente queria quebrar sua promessa. Quando Mac olhou para cima, viu que era o diretor. Ele rapidamente respondeu com um não e ordenou que o capitão da cavalaria lobo recuasse. O diretor então olhou para Han e disse: não, mal. No entanto, a expressão do diretor revelava algo diferente. Ele parecia muito zangado ou frustrado. A cena então mudou para alguns minutos depois, onde a diretora Shu elogiou Han por fazer um bom trabalho. No entanto, a diretora Shu também lembrou Han de não se acomodar só porque ele tinha uma forma de vida heróica. Ela explicou que formas de vida heróicas não são invencíveis, e com a força atual de Han, seria difícil para ele entrar nem mesmo entre as 3 primeiras colocações. Han então disse à diretora Shu que tinha um pedido. Ele queria mudar de turma. Ao ouvir isso, o Sr. Liu ficou tenso e admitiu que não havia tratado Han bem antes. O Sr. Liu prometeu ensinar bem ao Han no futuro. Em seus pensamentos, ele percebeu que, se Han continuasse a se desenvolver de forma constante, ele definitivamente conseguiria entrar em uma universidade de primeira classe ou até mesmo em uma universidade de alto nível. O Sr. Liu sabia que as recompensas para o professor seriam incríveis se Han tivesse sucesso, então ele não poderia deixá-lo sair da turma. Mas Han persistentemente gritou, insistindo que definitivamente queria mudar de turma. A diretora Shu respondeu que Han não poderia simplesmente mudar de turma assim, pois a escola tinha suas próprias regras e regulamentos. No entanto, se Han realmente quisesse mudar de turma, ele teria que passar em um teste determinado pela escola. A diretora Shu acrescentou que, contanto que Han passasse no teste, ela o ajudaria a mudar de turma. Han respondeu com um ok, concordando em fazer o teste. De repente, Qin Shuang gritou de trás que ela também faria o teste. Ao ouvir isso, o Sr. Liu perguntou nervosamente a Qin Shuang se havia algo que ela não gostava em seu professor. Ele disse a ela que podia contar a ele, e ele garantiria que isso fosse mudado, assim ela não precisaria ir ao ponto de mudar de classe. Qin Shuang respondeu que não havia insatisfação, ela só não queria ficar na turma. De repente, outro garoto chamado Zhang Xiaolong levantou-se e gritou que também queria se inscrever para o teste. O Sr. Liu ficou chocado e gritou, perguntando a Xiaolong o que ele estava fazendo, já que ele era o monitor da turma. Xiaolong agradeceu ao Sr. Liu pelo seu ensino, mas disse que não queria mais ficar na classe. No fundo, Xiaolong pensou que não podia deixar mais ninguém ficar com Qin Shuang. A diretora Shu disse que prepararia um teste para eles no dia seguinte e pediu ao Sr. Liu para ir com ela. Depois que a escola terminou, quando Han estava indo para casa, Qin Shuang veio por trás e perguntou como ele conseguiu aquela vida heróica. Ele respondeu que isso não tinha nada a ver com ela. Ela gritou que com certeza tinha, porque ele devia a ela 150 pontos de poder divino. Se ele não pagasse, teria que ser seu escravo para pagar a dívida. Então ela tinha o direito de saber de onde veio sua forma de vida heróica. Han respondeu que, se ela quisesse cobrar a dívida, ele poderia pagar-lhe 5 pontos de poder divino como juros, mas se ela quisesse saber sobre a forma de vida heróica, ele não poderia dizer isso a ela. Han então entrou em seu reino divino, deixando Qin Shuang frustrada. A cena mudou para o reino divino de Han, onde ele estava verificando o tamanho de seu exército de gafanhotos. Nesse momento, Taijian chegou e informou Han que a cavalaria do lobo que tinha escapado estava se escondendo nas minas e perguntou se eles deveriam destruí-los. Han pensou sobre como a cavalaria do lobo não tinha sido completamente exterminada, já que dezenas deles escaparam. Os dependentes da gangue Zhang que permaneciam em seu reino divino eram, em última análise, uma ameaça e precisavam ser erradicados rapidamente, mas matá-los diretamente seria um desperdício. Então Han instruiu Taijian a capturá-los e garantir que fossem mantidos vivos. Taijian respondeu rapidamente com um ok e foi capturar os lobos. A cena então mudou para 2 horas depois, onde Taijian havia capturado toda a cavalaria dos lobos, totalizando 24. Han sacrificou todos os 24 com 1 bilhão de gafanhotos comuns. Em troca, ele adquiriu um alfa mecânico, um artefato fornalha e 3 torres de vigia. Han ficou confuso, perguntando-se qual era a utilidade desses itens, já que não tinha ninguém para operá-los. De repente, ele se lembrou de que tinha algumas centenas de anões que ele havia conseguido de Zhang.
Bin Han ativou o olho divino e viu que os anões estavam trabalhando nas minas. Os anões agradeceram a Han por lhes dar uma tão maravilhosa vida. Ao ver isso, Han pensou que o talento dos anões estava em mineração e construção de equipamentos e que Zhang Bin os havia forçado a lutar. Ele considerou usá-los como recursos logísticos e a fornalha poderia ser útil para isso. Han deu a fornalha aos anões, pedindo-lhes que forjassem melhores equipamento. A cena então mudou para a escola, onde todos os professores estavam tendo uma reunião juntos. O Sr. Liu compartilhou informações sobre o teste para os 3 alunos e pediu a opinião de todos. Pensava. Um professor destacou que, como os 3 melhores alunos estavam mudando de classe, estava claro que o Sr. Liu estava dando a eles benefícios especiais. O Sr. Liu compartilhou que não se importava com os testes de Qin Shi Huang e Xiaolong, mas no teste de Han, ele insistia que deveria ser elevado ao nível mais alto. Ele acreditava que alunos que não respeitavam seus professores deveriam ser punidos severamente. No fundo, o senhor Liu estava irritado com Han, porque devido a Han, ele havia sido repreendido pelo diretor Shu e perdido seu semestre, salário. Surpreendentemente, todos os professores concordaram com o Sr. Liu. A cena então mudou para algum tempo depois na sala de aula, onde o Sr. Liu deu a todos os 3 os requisitos dos testes. Han ficou atônito quando viu seu requisito, pois ele tinha que se defender de 10.000 estrangeiros. Invasores. O diretor Shu perguntou ao Sr. Liu se ele reconsideraria o teste de Han. O Sr. Liu respondeu que foi uma decisão de todos os professores da turma. Han também disse ao diretor Shu que não importava, já que provavelmente o Sr. Liu queria que ele mostrasse suas habilidades. Ao ouvir isso, o Sr. Liu ficou bravo e gritou com Han, dizendo-lhe para não ficar convencido. Qin Shi Huang veio novamente até Han, oferecendo-lhe o mesmo acordo de se tornar seu servo, mas Han recusou sua oferta e disse para ela procurá-lo depois do teste. Ao ouvir isso, Qin Shi Huang ficou zangada, achando que o comportamento de Han era muito ingrato. Xiaolong também ficou satisfeito e, no fundo, achava que Han iria se ridicularizar. O teste começou, e desta vez, goblins apareceram na frente de Han. Os alunos murmuravam e discutiam o fato de Han ter ofendido o Sr. Liu. Ao ver os goblins, Han ficou tenso e pensou: aquele bastardo, Liu, não merece ser chamado de um homem. O Sr. Liu disse com raiva a Han que ele deveria se culpar por rejeitar sua bondade. Ele acrescentou que agora o exército de 10.000 goblins vermelhos seria suficiente para destruir o reino divino de Han. Um aluno chegou a parabenizar antecipadamente o Sr. Liu por conseguir sua vingança. O Sr. Liu respondeu que não havia tal coisa como ódio entre professores e alunos. Acrescentou que após este teste, Han certamente entenderia as boas intenções de seus professores. O diretor Shu esperava que Han conseguisse lidar com a situação de alguma forma. Durante o teste, Han comandou a legião de gafanhotos para atacar, mas, como de costume, os goblins usaram bolas de fogo para contra-atacar os gafanhotos. Han então ordenou que os gafanhotos descobertos atacassem novamente. Ocorreu um dano splash, e de alguma forma, Han conseguiu eliminar 400 goblins. No entanto, ainda havia mais de 9.000 goblins restante. Na sala de aula, Qin Shi Huang e Xiaolong já haviam retornado, tendo concluído seus testes. O diretor Shu compartilhou que Han parecia estar com problemas. No fundo, o diretor Shu pensava que, afinal, os gafanhotos eram criaturas inferiores, e mesmo que fossem bem cultivados, não chegariam ao topo. No geral, a situação não parecia boa. Han então ordenou que os gafanhotos explosivos atacassem. Com isso, Han conseguiu eliminar 3.000 goblins. No entanto, os goblins restantes ainda chegaram perto do núcleo divino. Ao ver isso, todos os alunos ficaram tensos, perguntando-se se, por mais poderosa que fosse a forma de vida heróica, ela realmente poderia matar 6.500 vermelhos. Goblins. Qin Shi Huang pensou que Han estava muito louco e que todos os goblins restantes destruiriam seu núcleo divino. O diretor Shu até entrou em contato com Han, dizendo-lhe que, se ele não pudesse aguentar, deveria simplesmente admitir a derrota. O diretor Shu disse-lhe que não havia vergonha em perder e que ela tinha certeza de que ele se levantaria novamente em breve. Han respondeu que, já que decidiu mudar de classe, ele manteria sua decisão. Mesmo que tivesse que lutar até o último suspiro, ele o faria a qualquer custo. Além disso, Han ainda não tinha perdido. Na verdade, Tidian estava lutando contra os goblins, mas ele sofreu muitos danos durante a luta. Apesar disso, todos pensaram que Han estava acabado agora. Vendo isso, o Sr. Liu estava sorrindo e dizendo que essa era a última lição que ele ia ensinar a Han, então ele deveria aprendê-la bem. Mas de repente, um estudante gritou para todos olharem para a tela quando um exército de anões apareceu. Os anões começaram a atacar os goblins, matando-os um por um. Vendo isso, os alunos se perguntaram se esses anões eram da família de Zhang, aqueles de antes. Eles ficaram impressionados com a habilidade de Han em virar a situação. Finalmente, Han conseguiu derrotar todos os goblins e passar no teste. Qin Shi Huang e o diretor Shu estavam impressionados, enquanto o Sr. Liu ficou chocado com a vitória inesperada de Han. Depois disso, todos os professores começaram a gritar, pedindo que os 3 alunos se juntassem a eles. Xiaolong decidiu que iria aonde Qin Shi Huang escolhesse ir, enquanto Han perguntou ao diretor Shu por que seu teste havia sido tão difícil. O diretor Shu respondeu que o nível de dificuldade do teste de cada indivíduo foi determinado coletivamente por todos os professores daquela série. Han então disse que gostaria de verificar os votos deles. Ao ouvir isso, os professores ficaram tensos, percebendo que não deveriam ter apoiado o Sr. Liu. Depois de ler a lista e os votos de todos, Han descobriu que 2 professores tinham votado de forma justa a seu favor. Ele agradeceu a esses professores e perguntou o que poderiam oferecer a ele se ele se juntasse à turma deles.
O Sr. Hanna compartilhou que poderia fornecer a Han um exército de nada menos que 10 mil anões. O Sr. Tianwen compartilhou que cultivar o próprio núcleo familiar era o mais importante, e ele tinha vários recursos em mãos que eram muito úteis para o cultivo de um núcleo de insetos. Família. Então, se Han se juntasse à sua turma, o Sr. Tianwen prometeu ajudá-lo a completar toda a transição de vida da espécie de gafanhoto. Depois de ouvir ambas as ofertas, Han decidiu se juntar à turma do Sr. Tianwen. Seguindo-o, Qin Shi Huang também decidiu se juntar à turma do Tianwen. Classe. Até Tianlong concordou em se juntar por causa de Qin Shi Huang. Ao ouvir isso, o Sr. Tianwen ficou feliz e pensou consigo mesmo que era assim que se sentia ao ganhar o prêmio de professor destacado. Era ótimo para ele, pois mais alunos talentosos estavam se juntando à sua classe. O Sr. Tianwen então deu um presente aos três. Han viu que era um cartão de construção de nível 2, colmeia. Ocupava 1 km² de terra e podia incubar 1 milhão de insetoides anualmente. Ao ver isso, Han ficou feliz, pois era feito sob medida para ele. Ele pensou que, após estabelecer a colmeia em seu reino divino, ele poderia abençoá-la com 2 relíquias de nível 1, o coração de explosão e o cristal de fogo de lava. A colmeia amplificaria perfeitamente o poder de ambas as relíquias nos ovos de insetos incubados dentro dela. Nesse caso, ele poderia obter 1 milhão de gafanhotos explosivos a cada ano. Han agradeceu ao Sr. Tanwen, ao que o Sr. Tanwen respondeu que não havia necessidade de agradecê-lo. Ele disse que entregar melhores resultados era a melhor forma de retribuí-lo. O diretor Shu então compartilhou que o teste de hoje foi apenas um pequeno ensaio, então não havia necessidade de levá-lo tão a sério. Após 7 dias, o exame abrangente da escola seria de importância crucial, pois determinaria a alocação de recursos entre as classes no futuro. A cena então mudou para algum tempo depois no reino divino de Han, onde ele estava verificando seu exército. Ao ver isso, Han achou que com esse nível de força, participar do exame abrangente em 7 dias provavelmente resultaria em ele obter as notas mais baixas entre todos os alunos. Então, Han percebeu que precisava aumentar o número de gafanhotos explosivos que tinha e fortalecer os outros. De repente, ele percebeu que os nomes dos anões haviam mudado, agora se tornando anões da Forja Vermelha. Han, sem perder tempo, foi diretamente ver os anões. Ao vê-los, ele percebeu que haviam evoluído para uma forma de vida elite nascida naturalmente, o que significava que ele poderia usá-los para restaurar frequentemente sua família central. A cena então mudou para 4 dias depois, onde Han finalmente tinha 7 bilhões e 300 milhões de gafanhotos em número. Ele estava rezando por algo bom desta vez, pois ele ia novamente usar seu sacrifício de vida, habilidade. Após sacrificar, Han recebeu 3 opções para escolher novamente. Desta vez, todas as opções eram muito incríveis, e ao vê-las, Han ficou confuso, pensando que era muito difícil escolher. Han estava agora pensando que a lei da gula poderia fazer gafanhotos normais evoluírem para elites, mas ele não achava que poderia cuidar de todos eles. Enquanto isso, o token heróico poderia ajudar alguém a avançar de uma forma de vida transcendente para uma forma de vida heróica. Além disso, um ponto divino era equivalente a 100 trilhões de poder de crença, o que era igual a 1 milhão de poder divino. Ele sabia que definitivamente não podia sustentar bilhões de gafanhotos em forma de vida elite por enquanto. Então decidiu usá-los no ninho. Primeiro. Então, Han decidiu começar cultivando 1 milhão de gafanhotos vorazes anualmente. E para isso ele escolheu a opção 1. A cena então mudou para 3 dias depois, onde ele ficou surpreso ao ver os gafanhotos autoevolução. Ele perguntou, chocado, se era uma mega lagarta ou um mega lagarto. Finalmente, anunciou que a versão evolutiva dos gafanhotos era a versão ampliada de um gafanhoto explosivo ou destrutivo. No dia seguinte, na aula, Qin Shi Huang novamente se aproximou de Han, perguntando sobre sua escolha de se tornar seu escravo. Ela pensou que era impossível para ele se destacar entre os muitos semideuses com sua força atual. Ela até disse a ele que, embora achasse que a sua criação de gafanhotos fosse realmente impressionante, eles ainda eram fracos demais. Quanto a domar os anões, eles eram notáveis, mas não eram sua família central, afinal. Ainda assim, Han recusou a oferta dela e disse para ela esperar e ver se ele poderia vencer ou não. Qin Shi Huang gritou com Han, dizendo que ele realmente a irritou. Vendo tudo isso, Xiaolong pensou com raiva que nunca deixaria Han chamar a atenção de Qin Shi Huang algum dia. O Sr. Tianwen então compartilhou que o teste era crucial para a alocação de recursos da classe no futuro. Ele acrescentou que haveria recompensas como relíquias, terras do reino divino, fragmentos de núcleo e legiões de clãs em suas mãos. Assim, enquanto fossem capazes, estavam livres para pegá-los. O Sr. Tianwen então pediu a todos para lerem as regras, cuidadosamente. Depois de ler, Han comentou que a expulsão era severa para aqueles que falhassem, mas as recompensas para esse tipo de avaliação deveriam ser bastante... Bom, ansioso, Han se preparou para passar no teste novamente por causa das recompensas. Logo, a rodada de eliminação começou. No início, Han viu que eles estavam enfrentando fantoches sangrentos. Ele ficou surpreso que a primeira rodada já fosse tão intensa. Han ordenou que 50 mil gafanhotos explosivos atacassem e autodetonassem o magma. Durante a batalha, ele pôde sentir o aroma de carne assada e pensou que poderia alimentar os gafanhotos com... deles. Han instruiu os anões a irem recolher os corpos. Após 15 minutos, Han ficou feliz que seus gafanhotos tinham boa comida e se perguntou como isso poderia ser considerado um teste, já que parecia mais um livre. Refeição. Do lado de fora, os professores estavam tensos enquanto seus alunos eram eliminados. Alguns professores até viram metade de sua turma ser eliminada. Um professor perguntou à diretora Shu se ela não achava que o teste desta vez estava ainda mais difícil.
A diretora Shu compartilhou que o diretor, juntamente com 3 vice-diretores, estavam liderando a linha de frente contra a civilização abissal para disputar o dimensional dominância. Deve haver uma razão para eles terem escolhido o Marionete de Sangue como o inimigo no teste de eliminação, então não devem subestimá-lo. Naquela altura, o Sr. Tianwen ficou feliz ao ver Han, que outros consideravam um pesadelo, se tornando um alicerce para fortalecer sua família central. Isso significava que Han realmente tinha habilidades, até o Sr. Tianwen ficou surpreso ao saber que os gafanhotos podiam resistir às toxinas na carne dos fantoches de sangue. Todos os professores acharam que era uma nova descoberta que precisava pesquisa. Mas o senhor Liu disse que foi apenas um golpe de sorte, um acerto acidental, porque em termos de força, os gafanhotos de Han não eram nada de especial. A isso, o senhor Tianwen respondeu que a sorte também faz parte da força, e ele podia ver que os gafanhotos criados por Han eram bastante fortes. Ele até notou uma forma de vida transcendente entre elas. O Sr. Liu argumentou que ainda era apenas um gafanhoto, e seu poder geral era comparável ao de anões, formas de vida comuns, em alguns aspectos era até mais fraco que goblins. Depois disso, tanto o Sr. Liu quanto o Sr. Tianwen discutiram o tópico mais a fundo. No final, o Sr. Liu mencionou um aluno chamado Liu Mo em sua turma, cuja família central é anões. Ele apostou que a pontuação final de Liu Mo seria melhor do que a de Han. O Sr. Liu perguntou ao Sr. Tianwen se ele se atrevia a aceitar a aposta. O Sr. Tianwen concordou, dizendo que não havia nada a temer. Então, o Sr. Liu sugeriu que apostassem 5 pontos divinos. O Sr. Tianwen concordou, dizendo que estava feito. No fundo, o Sr. Liu achava que desta vez Tianwen não escaparia, pois Liu Mo era seu sobrinho. O Sr. Liu se perguntou se Tianwen estaria disposto a fornecer recursos para Han, assim como fez para seu próprio sobrinho. Após a rodada de eliminação, 430 alunos a completaram, e 300 alunos escolheram fazer a avaliação de classificação. Ao ler isso, o Sr. Liu irritadamente pergunta por que 300 alunos desistiram dos exames, até chamando-os de covardes. Outros professores incentivam-no a deixar isso de lado e focar nos alunos que passaram. A avaliação de classificação começa e no nível 1, soldados esqueleto emergem do portão do reino. Vendo isso, Han sorri e se pergunta se a escola está tentando envergonhá-lo, fazendo-o lutar contra soldados esqueleto. Ele então pede para seus filhotes de gafanhoto comerem os soldados esqueleto. A cena muda para 2 horas depois, quando os gafanhotos finalmente conseguem comer todos os soldados esqueleto. Quando a segunda onda de soldados esqueleto chega, Han envia os gafanhotos explosivos e os gafanhotos de magma para lutar sobre eles. Han até pede aos anões da Forja Vermelha para derramar lama quente dos fornos no chão, cobrindo-o de magma. Assim, 7 ondas de soldados esqueletos vêm e são derrotados. Devido ao calor, os soldados esqueleto morrem instantaneamente assim que se teletransportam através do portal. Vendo as ideias de Han, todos os professores ficaram maravilhados, mas o Sr. Liu, frustrado, pergunta qual é o grande problema, já que é apenas a 7ª onda. Ele também aponta que Liu Mo de sua classe entrou na 7ª onda como... Bem, na verdade no reino de Liu Mu havia 13 torres de flechas de nível 1, 9 torres de relâmpago de nível 1 e 12 torres de bolas de fogo de nível 1. Os professores acham que essa criança deve ter uma família rica apoiando-a. O Sr. Liu estava sorrindo porque havia dado todos os recursos para Liu Mo, acreditando que Liu Mo ficaria em primeiro lugar no exame. O professor então pediu a todos que olhassem para o reino divino de Qin Shuang. Quando o Sr. Liu viu, ficou chocado ao notar que havia 100 torres de raio, 300.000 luzes de trovão Fint e 100 gigantes de árvores asiáticas. Todos começam a falar sobre Qin Shuang, achando que ela é mais adequada para ser a primeira da sua turma. O Sr. Liu, irritado, pensa que Qin Shuang saiu de sua turma por causa de Han. Então, o Sr. Liu decidiu fazer Han pagar por isso. Após a 10ª onda terminar, o número total de candidatos restantes era de 18. Quando a 11ª fase começou, uma criatura apareceu a 35 passos fora da casa. Todos ficaram surpresos ao ver que era uma forma de vida heróica, a 3, e um controlador de esqueletos. O controlador de esqueletos começou a coletar os ossos dos esqueletos mortos. Quando a batalha começou, o controlador de esqueletos matou 8 estudantes em 3 minutos. Nesse momento, o Sr. Liu perguntou tenso por que o esqueleto gigante no reino divino de Han era tão pequeno. O Sr. Liu gritou que algo estava errado e que Han deve estar trapaça. Na realidade, mostrou que o esqueleto gigante no reino divino de Han estava tremendo incontrolavelmente. O Sr. Tianwen respondeu ao Sr. Liu, explicando que era porque o reino de Han havia queimado a maior parte dos ossos em cinzas, deixando muito poucos. Han pediu a Taijian para ir e cortar os inimigos. Com isso, Han passa a 11ª fase. O Sr. Liu, gritando com raiva, insiste que Han está definitivamente trapaceando, afirmando que Han deve ter sabido o conteúdo do teste antes. Começou. O Sr. Tianwen pergunta ao Sr. Liu se há alguma evidência de que Han está trapaceando. O Sr. Liu responde que definitivamente trará o assunto à escola, já que todos podem ver claramente que Han está agindo de forma estranha contra os esqueletos durante o exame. O Sr. Liu pergunta quem limpou o campo logo após derrotar os esqueletos. Soldados. A menos é claro que Han já soubesse que aqueles ossos quebrados aumentariam a dificuldade futura por causa do controlador de esqueletos. O Sr. Tianwen pede ao Sr. Liu para não tirar conclusões tão rapidamente. O Sr. Liu, no entanto, insiste que Han provavelmente está trapaceando, chamando isso de um problema sério e instando a escola a tomar medidas contra ele.
O diretor Shu os interrompe e explica que o conteúdo do teste foi definido pelo diretor antes de começar. Nem mesmo os professores sabiam o conteúdo do teste, então se Han soubesse, isso significaria que o diretor vazou para... Ouvindo isso, Han responde intensamente que talvez ele estivesse errado e que Han provavelmente passou no teste com sorte. Mesmo que Han não estivesse trapaceando, seus resultados ainda são suspeitos, o que parece injusto para os outros alunos. Em resposta, o diretor Shu pergunta ao Sr. Liu se ele sabe o quão ridículo ele soa, apontando que o reino divino sempre foi sobre a sobrevivência dos mais aptos e não sobre justiça. O diretor Shu acrescenta que, independentemente de como Han alcançou o resultado, desde que ele não tenha trapaceado, ele mereceu. Ele então pergunta ao Sr. Liu se foi justo ele apoiar seu sobrinho Liu. O diretor Shu continua, perguntando se é justo que a família de Qin Shuang forneça dezenas de milhões de poder divino em apoio, em comparação com outros estudantes. Ouvindo isso, o Sr. Tian Wen fica chocado e grita irritado sobre o Sr. Liu. Não é de admirar que você estivesse disposto a apostar tanto. Muito. O Sr. Tian Wen então compartilha um ditado, dar um tiro no próprio pé, explicando que a dificuldade inesperada de Liu Mo em passar pela 11ª onda está causando problemas para o Sr. Liu. Naquele momento, Liu Mo desistiu e se retirou do teste. O Sr. Tian Wen então anuncia que o resultado da aposta é claro e pede ao Sr. Liu que cumpra sua palavra e lhe dê 5 divinas, pontos divinos. O Sr. Liu pede ao Sr. Tian Wen para manter os 5 pontos divinos seguros, pois um dia ele iria recuperar tudo. A cena então se desloca para uma hora depois, quando a 13ª onda terminou. Apenas 3 alunos permanecem no teste. Han, Qin Shuang e Huang Fei. Os professores estão empolgados, ansiosos para ver quem chegará primeiro na próxima rodada. Na 14ª onda, Huang Fei desistiu do teste. Da mesma forma, na 16ª onda, Qin Shuang desistiu. Depois disso, o diretor Shu anunciou que Han é o primeiro. Han chega à 20ª onda, onde comanda os gafanhotos explosivos a atacar. Depois, ele instrui Taijian a aniquilar os inimigos restantes. Após 15 minutos, a paz é restaurada no Reino Divino. Quando a 21ª onda começa, Han se pergunta, tenso, se algo mais desafiador está para vir. Quando o portal se abre, Han vê algo enorme saindo dele. Quando aparece completamente, ele percebe que é uma mulher e que ela parece a rainha dos esqueletos. Os professores ficam apavorados ao ver a próxima criatura, pois é o senhor dos esqueletos. Ao ver o senhor, Han pensa que este é o limite que ele pode alcançar. Se ele continuar o desafio, isso poderia matá-lo com um único dedo. Então Han desistiu do teste. Ao ouvir isso, o senhor grita espantosamente. O quê? Não, ela tenta se segurar, mas está sendo puxada de volta para o portal. Quando começam os sons crepitantes, Han se pergunta com confusão o que está acontecendo. Ele então sai do teste e descobre que está classificado em primeiro lugar no teste, até o senhor. Tian Wen ficou em primeiro lugar, enquanto o Sr. Liu acabou em 8º. Vendo isso, o Sr. Liu ficou frustrado, pensando que poderia ter ficado em primeiro lugar se Qin Shuang e Xiaolong estivessem em sua turma. Os outros alunos também ficaram surpresos ao ver Han alcançando a 20ª onda. A cena então se desloca para uma hora depois, onde Han é apresentado com muitas opções para resgatar o que ele quer. Ao ver isso, os alunos ficaram com inveja de Han. Ele decidiu pensar cuidadosamente antes de resgatar os cupons que tinha coletados. O Sr. Tian Wen veio de trás, oferecendo-se para ajudar Han a escolher. A cena então muda para o Reino Divino de Han, onde um cupom de Reino Divino foi usado para resgatar uma selva de 20 acres. Um cupom de artefato de nível 1 também foi usado, e um artefato de névoa venenosa de nível 1 foi resgatado. A construção do templo de nível 1 havia sido concluída. Agora Han estava recebendo uma grande espada da tempestade. Naquele momento, ele pensou que poderia resgatar apenas um, mas precisava de 4 de eles. Han então considerou obter um martelo para os anões, mas ele custava 99.999 pontos divinos. Ele percebeu que teria que esperar por um anão de forja vermelho se tornar uma vida heróica elemental de fogo. A cena então muda para uma hora depois na escola, onde o Sr. Tian Wen pede a todos que aplaudam os 3 melhores alunos e os recebam no palco para receber seus prêmios. O Sr. Tian Wen então compartilha que a turma deles ganhou 100 pontos. Então Han pode escolher qualquer um dos itens de seu recurso avançado. Cofre. Ao ver as opções, Han decide escolher a Fonte da Vida. A Fonte da Vida consiste em alta energia vital, que pode nutrir seres vivos e melhorar o entorno. Ambiente. Vendo isso, o Sr. Tian Wen acha que é uma boa escolha. Ele percebe que Han não está apenas correndo atrás de poder, mas também reconhecendo suas fraquezas e usando suas forças sabiamente. O Sr. Tian Wen acredita que Han tem um futuro brilhante. Adiante. A cena então muda para algum tempo depois, onde Xuexiu se aproxima de Han e pede-lhe para vender a divindade que ele ganhou no exame geral. Xuexiu diz a Han que trocaria 105 milhões de poder divino pela divindade. Han pergunta o motivo dessa oferta e Xuexiu responde que não há razão particular. É simplesmente suficiente para Han comprar uma rota de troca de vida de gafanhoto e mudar seu destino, mas Han discorda. Xuexiu então compartilha que seu avô está se preparando para ser promovido a um deus verdadeiro e precisa de divindade. Ele oferece que se Han lhe vender a divindade, não só receberia o poder divino, mas também Xuexiu lhe ficaria devendo um favor. Nesse momento, Han pensa que 105 milhões de poder divino é uma quantia enorme de
Moeda. Se ele pudesse obter essa quantidade de energia divina, ele poderia aumentar o número de gafanhotos em seu reino divino por dezenas de... Han estava prestes a aceitar a oferta, mas de repente, antes disso, uma mensagem de Qin Shi Huang chegou. Na mensagem, Qin Shi Huang oferece pagar 150 milhões de poder divino pela divindade que ele ganhou no exame. Han pergunta o motivo de oferecer mais 50 milhões de poder divino. Qin Shi Huang responde que o preço atual de mercado da divindade é 145 milhões de poder divino, mas como não há um mercado real para isso, ela está disposta a oferecer mais para garantir a divindade. Ao ler isso, Han percebe que Xueqiu está tentando roubá-lo, então ele se vira e olha furiosamente para Xueqiu. Xueqiu responde, dizendo a Han para não ficar tão convencido só porque ele ficou em primeiro lugar no exame geral. Mas depois disso, Han aceita a oferta de Qin Shi Huang. Ao receber os 150 milhões de poder divino, ele se sente feliz, percebendo que acabou de ficar rico. Uma hora depois, Han estava em seu reino divino, decidindo que o templo de nível 1 deveria ser construído perto do local do Duende Vermelho. Ele também planejava construir a Fonte da Vida perto do deserto. Os anões da Forja Vermelha estavam agradecendo a Han por tudo o que ele lhes havia dado. Han então pede a todos que olhem, revelando que desta vez trouxe um novo artefato para eles, o Inferno War. Martelo. Han então dá um assento de supremacia a um anão Redford. A partir daquele momento, o anão será conhecido como o Martelo de Deus. Han espera que o anão logo se torne um herói e empunhe o martelo de Guerra Inferno. Após isso, Han deixa a área e se questiona sobre um item chamado Contas de Veneno, ponderando sobre seu uso e por que o Sr. Tianwen havia pedido para ele pegá-lo. Ao mesmo tempo, Han recebe uma ligação do Sr. Tianwen. Tianwen compartilha que no exame de hoje, sobre a questão de quem ficaria em uma classificação mais alta entre Han e Limu, o Sr. Liu e ele fizeram uma aposta de 5 pontos divinos. Como Han contribuiu para isso, ele decidiu compartilhar uma parte com Han. Ele ofereceu a Han duas escolhas, o cartão de divindade no valor de 150 milhões de poder divino ou o feto mágico, ovo. O Sr. Tianwen explica que o ovo feto mágico é um espólio de guerra que ele obteve durante sua batalha no reino externo. Foi colocado pelo rei inseto demônio celestial e refinado em um feto usando um método secreto especial. Ele também explica que, embora não esteja mais vivo, ainda pode produzir 10 litros de feto mágico todos os dias. Esta foi a única maneira de ajudar os gafanhotos a evoluírem para o próximo estágio de vida. Han considera cuidadosamente. Se os gafanhotos dominassem o caminho do salto de vida e se transformassem em insetos demônios celestiais, seu potencial rivalizaria com o de formas de vida comuns como goblins e anões. Então Han decidiu escolher o ovo de feto mágico. O Sr. Tianwen então explicou que a compatibilidade entre o inseto demônio celestial e o atributo veneno é muito alto. Ele sugeriu que Han poderia imbuir o item sagrado de nível 1, Esfera de Névoa Venenosa, em seu núcleo para obter resultados absolutamente impressionantes. Han então pergunta ao Sr. Tianwen se ele tem uma maneira de fornecer uma grande quantidade de carne. Ele explica que a qualidade não importa, já que a carne vendida nos shoppings é muito cara. O Sr. Tianwen responde que o diretor tem invadido recentemente o abismo demoníaco. Então deve haver um grande número de corpos de marionetes de carne e osso disponíveis. Ele se oferece para perguntar sobre eles para Han. Han agradece ao Sr. Tianwen pela ajuda. Em seguida, ele começa a pensar onde colocar o ovo do feto. Ele decide que encontrar uma fonte de alimento confiável o mais rápido possível é sua principal prioridade. Ele decidiu colocar o ovo do feto sob uma árvore antiga, acreditando que ajudaria a produzir a essência do feto mágico mais rapidamente. Assim que os gafanhotos a consumissem, certamente evoluiriam. A cena muda para 2 dias depois, quando Han percebe que alguns dos gafanhotos já comeram o ovo mágico do feto. Ele aguarda ansiosamente em que tipo de criatura o casulo se transformará. Justo quando Han estava se perguntando quanto tempo levaria, o casulo de repente se abriu e uma criatura emergiu. Han viu que era um inseto demônio celestial, embora ordinária. Han pensa consigo mesmo que, mesmo sendo uma criatura comum, ainda é 100 vezes mais forte que o gafanhoto. No entanto, não há informações de reprodução disponíveis, então cada inseto demoníaco celestial deve ser assimilado pela essência do feto mágico. Depois de calcular, Han percebe que pode obter 200 mil insetos demoníacos todos os dias. De repente, ele percebe que os insetos demônios celestiais estão crescendo e amadurecendo rapidamente. Nesse ritmo, não demorará muito para serem promovidos à vida de elite. Formas. Han então ordena que o item sagrado de nível 1, Esfera de Névoa Venenosa, seja carregado no núcleo divino. Depois disso, o inseto evolui para uma forma de vida elite, o inseto de névoa venenosa, Boi. A cena muda para outro local, onde o diretor fica surpreso ao ver os esqueletos em seu reino divino. O diretor estava se perguntando o que fazer com todos os ossos quebrados e os corpos dos demônios de carne e osso. Enquanto pensava em uma solução, recebeu uma ligação do Sr. Tianwen. Quando atendeu, Tianwen perguntou se o diretor poderia fornecer o corpo do fantoche demônio de carne e osso, pois ele tinha um aluno que queria comprar. O diretor, confuso, perguntou ao Sr. Tianwen o que seus alunos queriam com demônio de carne e osso, marionetes. O Sr. Tianwen respondeu que o aluno planejava usá-lo para criar seus familiares principais, pois a família principal do aluno era composta de gafanhotos, que não mostraram reação adversa depois de comerem os corpos das marionetes de carne e osso durante o teste de eliminação.
O diretor perguntou se não era o aluno genial que lutou contra o demagogo há alguns dias. Depois de ouvir isso, o diretor concordou e entregou um cartão contendo milhões de carne e osso, marionetes. No dia seguinte, o Sr. Tianwen foi ao diretor novamente para informá-lo que o aluno perguntou se poderia ter um fornecimento permanente. O diretor ficou surpreso ao saber que tudo havia acabado em um dia e o aluno ainda queria um permanente suprimentos. O Sr. Tianwen também concordou que era um pouco demais. Mesmo assim, o diretor concordou, mas mencionou que não podiam distribuir essas carnes gratuitamente, que teriam que fornecê-las a longo prazo. Então, o diretor fez uma oferta. Han poderia comprar 100 bonecos demoníacos de carne e osso por 10 mil divinos. Poder divino. 5 minutos depois, o Sr. Tianwen voltou e compartilhou que o aluno, Han, concordou com a oferta e começaria com 1 milhão de poder divino. Alguns dias depois, a cena mudou para Han, que havia cultivado muitos insetos de forma elite. Ele decidiu sacrificá-los por outra coisa. Ao sacrificar, ele recebeu 3 opções para escolher. Ao ver as opções, Han sugeriu considerar os 12 bilhões de gafanhotos de formas de vida elite em troca. Os 5 guerreiros gigantes da opção 1 eram formas de vida extraordinárias conhecidas por seu tamanho colossal e poder destrutivo. Mas Han rapidamente decidiu se acalmar e primeiro olhar também as outras opções. Após revisá-las todas, ele finalmente escolheu a opção 3, o sistema de decomposição. O sistema de decomposição podia quebrar a matéria e extrair cristais de energia. Esses cristais de energia eram considerados o alimento para os familiares do lado dos magos, e eram muito caros. Depois de receber a máquina, Han decidiu testá-la primeiro com algum minério de ferro. 5 horas depois, ele obteve 3 cristais de ferro da máquina. Han explicou que o cristal de ferro poderia ser usado como alimento para certas raças especiais, assim como para materiais de forja, e eles eram vendidos por 5 pontos de poder divino cada. Ele estava feliz pensando que isso poderia ser uma maneira de fazer fortuna a longo prazo. De repente, Han ouviu uma voz dizendo que foram atacados pelos mortos-vivos enquanto mineravam. O líder do clã Martelo Divino estava lutando contra os mortos-vivos e esperava que o deus concedesse graça divina para resgatar o Goblin Vermelho, anões. Quando Han olhou com seus olhos, viu uma figura morta-viva e pensou que parecia um pouco com o Senhor dos Esqueletos. Ele considerou perguntar sobre isso, mas o sistema negou o pedido, pois o esqueleto não era seu seguidor. Han chamou Taidian para vir enfrentar o desafio. Tidian chegou e cortou o morta-viva, mas o morta-viva voltou à sua forma original, embora ligeiramente menor. Han então pediu ao morta-viva para se submeter a ele, adorá-lo, e eles nasceriam novamente. No entanto, o morto-vivo tentou atacar Han. Han disse calmamente a eles que se o reino divino permanecesse intacto, sua forma divina duraria para sempre. Han ordenou furiosamente que Tidian e o líder do clã Martelo Divino batessem no morto-vivo até ele se render. 3 dias depois, o morto-vivo finalmente decidiu se submeter a Han. Han sorriu, sabendo que agora poderia verificar informação. Na cena seguinte, o Sr. Tianwen perguntou aos estudantes se eles estavam prontos para um novo desafio, pois este teste realmente ampliaria a diferença entre eles. Isso pode até impactar em quais faculdades eles seriam aceitos no futuro. Naquele momento, Han lembrou que o desejo de morte de seu avô era que ele fosse para o Imperial College e procurasse por seus pais desaparecidos no Mar do Caos. O Sr. Tianwen compartilhou que todos os alunos seriam transportados para o plano do Abismo Demônio C 79.326. Próximo. Os detalhes específicos do exame seriam enviados para o e-mail de todos ao chegar, e os alunos teriam 1 hora para se preparar. Os estudantes começaram a discutir que havia uma grande chance de as criaturas serem corrompidas pela aura e se tornarem seres demonizados e insensatos. Eles acreditavam que apenas demônios e mortos-vivos seriam capazes de sobreviver em tal ambiente. Ao ouvir isso, Han sentiu uma onda de empolgação e se perguntou se essa situação era destinada a ele. Ele esperava que fosse uma oportunidade para provar seu valor e se sentir orgulhoso uma vez. Novamente. A cena então mudou para Xiaolong, que recebeu uma chamada do Sr. Liu. Xiaolong perguntou o que ele poderia fazer. O Sr. Liu explicou que precisava da ajuda dele para se livrar de alguém. Xiaolong entendeu que o Sr. Liu estava se referindo a Han, então ele o tranquilizou para não se preocupar, prometendo que cuidaria de Han. O Sr. Liu então entregou a Xiaolong uma carta do dragão demoníaco para ajudá-lo durante os exames. Ao ver a carta, Xiaolong ficou animado, sabendo que a raça era tão poderosa quanto as formas de vida heróicas. Quando o teste começou, Han começou a ler os requisitos do teste. Após ler os requisitos, Han teve a opção de escolher um de seus familiares para aparecer. Como? Ele pensou que a encarnação do Senhor dos Esqueletos, sendo um morto-vivo, seria imune à aura demoníaca do Abismo Demônio. Decidindo apostar nisso, ele escolheu o Senhor dos Esqueletos. No momento em que Han escolheu o Senhor Esqueleto, ele se transformou para parecer o Senhor dos Mortos-Vivos. Ele invocou 100 gafanhotos, mas todos ficaram desorientados sob a aura demoníaca. Agora, ele ficou apenas com 3 insetos de forma elite. Em seguida, Han avistou a fruta do demônio ósseo e ordenou que seus insetos acolhessem da árvore para ele. De repente, criaturas inimigas começaram a se aproximar, prontas para atacar. Han achou que era o momento perfeito para testar as habilidades de ataque e defesa do Senhor dos Esqueletos. Em apenas 10 minutos, ele derrotou facilmente todas as criaturas que vieram atacar. Ele então pensou que, depois de todo o trabalho duro, a tarefa de coletar frutas do demônio de ossos só forneceu 20 pontos de avaliação. No entanto, a tarefa de 100 pontos exigia derrotar um semideus, o que parecia impossível para ele realizar. Então, percebendo que a quantidade era a chave,
Han ordenou que os insetos coletassem as frutas demônio de osso para ele. Em um dia, eles coletaram todas as frutas, mas ele percebeu que os pontos de exame só podiam ser trocados uma vez. Ainda assim, Han tinha um plano. Ele enviou uma mensagem no grupo, oferecendo comprar ou trocar 100 frutas do demônio de ossos por 49 pontos da missão. Alguns estudantes até ofereceram poderes divinos e pontos divinos em troca. No entanto, o Sr. Tianwen interveio, compartilhando que eles só poderiam trocar com coisas que tinham obtido no plano, emitindo um primeiro aviso. Ao receber todas as 3 advertências, os estudantes seriam desqualificados do teste. Han, no entanto, estava feliz, pensando consigo mesmo que era um gênio dos negócios, pois tinha planos para tudo. A cena mudou para Xiaolong, que sorria e murmurava que estava preocupado sobre como encontrar Han. No entanto, agora que Han havia ousado revelar sua posição, Xiaolong estava ansioso para ver como Han lidaria com as coisas desta vez. A cena mostrava Xiaolong, agora transformado em sua forma de dragão, cercado por uma grande matilha de lobos. Han percebeu que havia caído para a 18ª posição. Ele pensou consigo mesmo que seus familiares eram fracos demais, tornando difícil ganhar pontos. Se ele não assumisse algumas missões avançadas, seria ultrapassado em pouco tempo. A cena mudou uma hora depois, quando um grupo de esqueletos apareceu atrás de Han e começou a rugir ao ver aquele momento. Han se perguntou se sua encarnação de Senhor dos Esqueletos seria capaz de controlá-los. Quando Han se aproximou dos esqueletos, eles ficaram alertas e se viraram para encará-lo. Ele perguntou se eles o reconheciam. Para sua surpresa, todos os esqueletos se ajoelharam diante dele. Han os identificou como soldados esqueletos e ficou surpreso. Ele pensou consigo mesmo, o que diabos, como isso é possível? Mais de uma dúzia de soldados esqueletos, verdadeiros crentes, sem razão aparente em... Han pediu aos esqueletos que o levassem para uma patrulha do acampamento deles. Uma hora depois, quando chegaram ao acampamento, Han ficou surpreso ao ver um cavaleiro esqueleto no exército curvando-se diante dele. O cavaleiro esqueleto compartilhou que um dia fora membro da primeira legião de esqueletos durante uma confrontação com o boneco demônio de carne e osso. Ele explicou que a equipe que liderava tinha se separado do exército maior. Ele não teve escolha, a não ser estacionar na planície, pois tiveram que lidar com a constante invasão de zumbis cadáveres corrompidos e fantoches de carne. Os soldados do exército de esqueletos estavam diminuindo em número todos os dias devido a contínua batalhas. O cavaleiro esqueleto explicou que tinha enviado soldados esqueletos para procurar frutas do demônio de osso para melhorar sua força. Han pensou consigo mesmo que, já que eles agora eram suas tropas, ele precisava torná-los mais fortes. No dia seguinte, Han viu que sua classificação havia caído para 178. Percebendo que era hora de aumentar o poder, Han disse ao cavaleiro esqueleto que lhe daria os cristais de osso e deixaria o restante do equipamento com ele. Apenas 10 minutos depois, os esqueletos tornaram-se mais fortes. Han disse a eles que o alvo era o covil do demônio de carne e osso, e que deveriam avançar. Ao chegar ao covil, Han pensou que a missão indicava que havia de 8.000 a 10.000 demônios de carne e osso dentro. Com a força de apenas 1.000 esqueletos, uma batalha direta nunca... trabalho. Han decidiu fazer com que os esqueletos se infiltrassem na caverna. Ao entrar, muitos fantoches demoníacos de carne e osso correram para atacá-lo, mas para seu choque, outros esqueletos apareceram do nada, cercando-os. Os esqueletos mataram facilmente os fantoches. Han explicou que os fantoches demoníacos de carne e osso mortos poderiam ser transformados em esqueletos, o que era uma forma muito única de adicionar novos membros a sua exército. Em apenas uma hora, o exército de esqueletos tinha crescido para 7.000. Com apenas 3.000 fantoches demoníacos de carne e osso restantes, Han comandou todo o exército a atacar e matar todos. 3 horas depois, a batalha terminou e o cavaleiro esqueleto se aproximou de Han com um cristal. Após entregá-lo, Han recebeu 60 pontos, o que elevou seu ranking para 118. A cena mudou para Xiaolong, que estava procurando por Han Wu. De repente, ele viu que Han tinha ganhado 60 pontos, o que significava que ele tinha derrotado os bonecos, excedendo as expectativas de Xiaolong. Quando Xiaolong se aproximou de Han, ficou surpreso ao ver que Han tinha secretamente levantado um clã de esqueletos para melhorar suas notas no exame. Mas Xiaolong ordenou que seus cães infernais atacassem Han e seu exército. Quando os cães infernais começaram a rugir, Han se virou para vê-los, aproximando-se. Quando os cães infernais se aproximaram para atacar Han, os esqueletos imediatamente se colocaram no caminho para protegê-lo, formando um escudo ao seu redor. Ao ver isso, Xiaolong pensou que era apenas o segundo dia da chegada de Han no reino do abismo demoníaco, e ainda assim ele já havia reunido tantas tropas. Se Han tivesse mais alguns dias, ninguém poderia detê-lo. Xiaolong decidiu que precisava matar Han agora. Xiaolong transformou-se em sua forma de dragão, e o cavaleiro esqueleto ergueu-se imponente à sua frente. Han, percebendo a tensão, perguntou a Xiaolong: "Não temos nenhuma queixa, então por que você está atacando meu familiares?" Xiaolong gritou que simplesmente não gostava de Han e, sem esperar, lançou um ataque. Han desapareceu do local após receber o ataque, levando Xiaolong a pensar que Han havia morrido. Acreditando que não era necessário matar os esqueletos, ele foi embora. Na cena seguinte, Han estava vivo e disse para si mesmo que era uma coisa boa, a encarnação do Senhor dos Esqueletos poder ressuscitar. Ele então ordenou aos esqueletos para não ficarem parados ali, mas sim para convocarem todas as suas tropas e saírem de vista o mais rápido possível. Han decidiu que da próxima vez que cruzasse o caminho de Xiaolong, seria a morte de Xiaolong. Tempo. Do outro lado, Xiaolong ficou surpreso ao ver que o nome de Han não estava nas listas de desistência.
Para sua surpresa, Xiaolong viu que Han ainda estava na posição 163ª. Percebendo que Han havia fingido sua morte, ele correu em direção ao lugar onde havia atacado Han, pensando que desta vez ele mataria todos, mesmo que fosse uma perda de tempo. Quando Xiaolong chegou ao local, não havia sinal de Han ou de seus esqueletos. Frustrado, ele ordenou que seus Hellhounds fossem procurá-los, instruindo que nenhum esqueleto escapasse dentro de 100 milhas. Raio. Do outro lado, Han deu os cristais ósseos aos soldados esqueleto, mas ele ainda precisava de mais para fortalecê-los ainda mais. Após a evolução com a ajuda dos cristais ósseos, Han sabia que eles se tornariam ainda mais poderoso. Han pensou que ainda não era suficiente, pois precisava de mais para ser reconhecido pelo Colégio Imperial. Ele então verificou as missões e encontrou uma para eliminar a tribo dos demônios Ghoul, percebendo que completar essa tarefa poderia ser a oportunidade que ele... necessário. Han decidiu atacar a tribo dos demônios Ghoul, pois valia 80 pontos no exame, o que significava que devia ter mais de 1 milhão em tamanho. Ele viu isso como uma oportunidade de usar os demônios Ghoul para produzir em massa mais soldados esqueléticos, fortalecendo ainda mais seu exército. Han ordenou que os esqueletos se movessem, sendo o próximo alvo a tribo dos demônios Ghoul. A cena então mudou para 2 meses depois, na sala de reuniões da escola, onde os professores estavam envolvidos em uma discussão. Os professores discutiram que Huang Fei estava na posição número 1, enquanto Liu Mu ocupava a segunda posição. Um professor então perguntou ao Sr. Tan Wan sobre Han Wu, querendo saber por que Han não estava no topo da lista. O Sr. Liu respondeu que Han tinha garantido o primeiro lugar no exame geral, confiando em pequenos truques, mas um certo professor cego tinha, erroneamente, tratado Han como um tesouro. O Sr. Tan Wan pediu ao Sr. Liu que mostrasse caráter moral como professor. Em resposta, o Sr. Liu perguntou se ele estava errado, apontando que Han Wu era um perdedor e não importava quantos recursos ele recebesse, ele ainda seria um perdedor. O Sr. Tan Wan, irritado, perguntou ao Sr. Liu se ele estava interessado em fazer outra aposta, pois Han mais uma vez sairia como o aluno que ganharia o campeonato desta vez. O Sr. Liu perguntou o que o Sr. Tan Wan queria apostar. O Sr. Tan Wan respondeu que apostaria 10 pontos de divindade. O Sr. Liu então compartilhou que ele não tinha os pontos divinos, mas ele tinha um título divino. Então ele apostaria com o título divino em vez disso. O Sr. Liu apostou com cura divina de nível 3. O Sr. Tan Wan respondeu que Han Wu já havia começado a avaliar uma missão que valia 80 pontos de exame e estava prestes a ter sucesso. O Sr. Tan Wan acredita que, uma vez concluído, as melhores universidades perceberão isso. Isso significa que, mesmo que Han não obtenha uma boa nota no final, ainda vale a pena mostrar sua cara diante delas. A cena então se mudou para a planície do abismo demoníaco, especificamente o acampamento dos demônios Ghoul. Houve uma vez milhões de demônios, mas agora restam menos de 100 mil. Han acredita que sua estratégia estava certa, e com quase 900 mil esqueletos agora sob seu comando, chegou a hora. Ele ordena que os esqueletos ataquem, e eles começam a atacar o demônio Ghoul clã. Han pergunta por que eles não se renderam, mas eles continuam a lutar. 20 minutos depois, ele finalmente vence. Em seguida, os esqueletos começam a empoderar os corpos dos membros caídos do clã Ghoul. De um dos corpos, um membro do clã Ghoul se transforma em um morto-vivo transcendente chamado Reviver Esqueleto. Han fica surpreso ao ver que o Reviver Esqueleto é mais forte que o Cavaleiro Esqueleto. Ao ouvir o rugido do Reviver Esqueleto, Han se sente animado, pensando que com ele seu exército não se machucará. Então, um cavaleiro esqueleto se aproxima de Han e informa que encontrou um grande saque. Quando Han vasculhou o saque, descobriu que era uma baguete de bola de fogo. Na realidade, é a fonte da evolução da vida que desencadeia a imolação. Han decidiu experimentá-la nos gafanhotos. Agora Han sentia-se confiante em seu exército e com uma força tão poderosa, não temia mais Xiao. Longo. Ele alcançou a posição 401 e viu que sua próxima missão era testar a raça vil dos demônios em Libus por 70. Han diz a sua equipe para avançar em direção à raça vil. A cena então avança para 3 dias depois, onde é mostrado que ao completar tarefas que valem 80 e 70 pontos consecutivamente, Han Wu alcançou a 4ª posição. Vendo isso, um professor elogia Han na frente do Sr. Tan Wan. No entanto, o Sr. Liu interrompe, questionando o que há de tão especial nisso, já que Han Wu ainda não é o número 1. De repente, todos ouviram um anúncio de que Han havia recebido ofertas de entrevista de 2 universidades de ponta, Berserk College e Dragon College. Enquanto isso, Qin Chuan mencionou que Han não precisava fazer o exame de admissão, contanto que Han concordasse, ele poderia entrar diretamente. Ao ver isso, o Sr. Liu grita e pergunta à diretora Shu por que ela havia informado apenas sobre o convite de Han e não dos outros. A diretora Shu responde que atualmente não há convites universitários para os outros alunos. O Sr. Liu, tenso, grita perguntando como isso é possível, considerando que Han está no 4º lugar e há 3 alunos à sua frente. A diretora Shu explica que os convites das universidades são baseados em um total de 3.000 pontos de exame e na conclusão de pelo menos uma tarefa com 80 ou mais pontos de exame, e apenas Han havia conseguido isso. Naquela época, Qin Chuan também cumpriu os critérios e foi convidado pela universidade de primeira classe, Berserkers. O Sr. Liu pensa que desde que Han não fique em primeiro, ele vencerá a aposta. O Sr. Liu vê que o teste da turma do Sr. Tian Wen terminará após 3 tarefas, então ele pede a Xiaolong para fazer o melhor para terminar a missão e não deixar Han vencê-lo. Xiaolong responde que ele entende e tentará marcar 90 pontos no exame antes de
Han. A cena então muda para Han, que está verificando a lista de classificação. Han vê que agora está em terceiro lugar com 3.480 pontos totais de exame, apenas 130 pontos a menos que o primeiro lugar. Para chegar ao topo, ele precisa completar pelo menos 2 missões, mas todas elas são difíceis de lidar. Mas com 2 milhões de soldados esqueleto, 2 formas de vida heróicas e 190 formas de vida extraordinárias, Han decide ir primeiro eliminar a tribo do Demônio Touro. A cena muda para a tribo do Demônio Touro, onde Xiaolong e Xiuyang estão lutando lado a lado contra os membros da tribo do Demônio Touro. Xiuyang grita, instigando Xiaolong a melhorar se ele não quer que Han fique em primeiro. Xiaolong responde, perguntando se Xiuyang quer que Han fique em primeiro. Por que então se juntou a ele em primeiro lugar? Eles continuam lutando, mas após 1 hora não conseguem manter a batalha. Xiaolong diz a Xiuyang que deveriam recuar ou vão perder tudo o que já têm. Ganho. Xiuyang concorda com Xiaolong e, além disso, acha que se eles não conseguem lidar com isso juntos, como Han poderia fazê-lo, mas Xiuyang fica atônito quando de repente, do nada, vê um exército inteiro de esqueletos. Ele grita tenso, perguntando: o que são essas coisas? Xiuyang pergunta tensamente: que calamidade inesperada de mortos-vivos é essa? Enquanto a tribo do Demônio Touro e os esqueletos começam a lutar entre si. Xiuyang grita que há muitos esqueletos, mas eles não são muito fortes, então deveriam deixar a área. Han ri e diz: se quiserem sair, não vai ser tão. Han grita e ordena ao controlador de ossos que ataque. O recuperador de esqueletos também começa a recuperar esqueletos dos homens lagarto caídos. Vendo isso, Xiuyang pergunta chocado: como os homens lagarto mortos estão se transformando novamente em soldados esqueletos? Confuso sobre como lutar contra eles, Xiuyang hesita. Nesse momento, Xiaolong grita, dizendo a Xiuyang para sair correndo da área e esquecer os familiares. Mas os esqueletos de osso ficam na frente deles, bloqueando o caminho e declarando que eles não têm permissão para se mover. Xiaolong pergunta: o que você quer? Nesse momento, Han sai de trás e cumprimenta: olá, Xiaolong e Xiuyang. Ao ver Han, Xiaolong pergunta chocado: seus familiares principais não são gafanhotos? Han responde que, como uma cortesia, ele enviaria Xiaolong em seu caminho. Assim que ele diz isso, o controlador de ossos pisa em Xiaolong, e ele é eliminado instantaneamente. Depois, Xiuyang, tenso e ansioso, diz que não há conflito entre eles. Ele se oferece para pedir desculpas pelo mal-entendido, mas adverte Han que se ele o matar, isso não beneficiaria Han de forma alguma. Han responde que também não parece fazer bem deixá-lo ir. Xiuyang começa a chorar e grita que dará a Han metade de tudo o que tem neste reino, implorando para que Han o deixe viver. Han concorda com o acordo e diz a Xiuyang para fugir. A cena então muda para 5 horas depois, onde o clã da tribo demoníaca se rendeu a Han e está pronto para se submeter a ele. Depois disso, Han está agora a apenas 40 pontos atrás do primeiro lugar, então ele considera escolher mais uma missão que seria mais adequada para ganhar o... pontos. Mas para sua surpresa, dentro de alguns segundos, mostra que apenas uma missão resta. Ao verificar, Han vê que Qin Shi Huang completou o desafio e alcançou o segundo lugar. Agora, Han só tem a opção de matar o semideus Sapo Negro para garantir o primeiro lugar. Categoria. Apesar da alta dificuldade da tarefa, Han sabe que, para chamar a atenção das melhores universidades, ele precisa assegurar a posição de topo. Assim, ele ordena a toda a sua força que o próximo alvo é o covil do Sapo Negro. Agora todas as 11 turmas terminaram seus exames, e apenas o Sr. Tianwen tem 3 alunos restantes em sua turma. Vendo que Qin Shi Huang, Han e Xiuyang são os únicos restantes na área de exame, o Sr. Tianwen pergunta o que eles são fazendo. O Sr. Liu responde que é apenas uma amostra, já que a única tarefa que resta é matar o semideus. Ele pergunta se eles ousam desafiá-lo, porque se falharem, perderão tudo. Além disso, essa era uma tarefa que ninguém nas 11 turmas havia tentado, e ninguém jamais havia conseguido na história. O Sr. Tianwen responde que o Sr. Liu está certo e que Han e Qin Shi Huang estão atualmente em uma missão para matar o semideus Frogman. O Sr. Tianwen diz: vamos esperar e ver o que eles vão fazer, pois ele tem plena confiança em seus alunos. A cena então muda para a área do semideus Sapo, onde Qin Shi Huang está engajado na batalha com Ultinotino Semideus. Qin Shi Huang ordena que seus pássaros trovão ataquem, causando a morte de muitos membros da tribo dos Frog Demigod. Enfurecido, o Frog Demigod emerge e ativa seu escudo protetor. O semideus ameaça amaldiçoá-la por destruir sua tribo e matar seu povo, jurando que ela morrerá de uma morte horrível. Ao ouvir isso, Qin Shi Huang fica tensa, pensando que não é bom. Após ser atacada, Qin Shi Huang usa sua purificação da árvore divina. Uma vez purificada, ela segue com um golpe de relâmpago. Com raiva, ela ordena que todos os pássaros ataquem juntos, e para seu alívio, o escudo finalmente se quebra. O Demigod Sapo então ordena que o sapo demônio engolidor de montanhas emerja. Ao ver a criatura enorme, Qin Shi Huang fica atônita. Antes que pudesse reagir, o sapo demônio engolidor de montanhas captura Qin Shi Huang e a mantém dentro de sua boca. Ela tenta atacar com seu raio, mas rapidamente percebe que o sapo é grande demais para que o ataque tenha algum efeito.
Percebendo que se isso continuar, ela estará em sérios apuros, Qin Shuang começa a entrar em pânico. De repente, para sua surpresa, Qin Shuang recebe uma ligação de Han. Confusa, ela se pergunta por que Han está ligando para ela em um momento como este, especialmente quando ela está em um estado tão embaraçoso. Quando ela atende a ligação, Han pergunta: "Onde você está? Você?" O interior parece bem arrumado. Qin Shuang percebe que ele está zombando dela, mas decide não reagir. Han então pergunta por que eles não cooperaram, avisando que em 10 minutos todos os seus trovões serão mortos. Ela pergunta chocada: "O quê?" Mas logo depois ela concorda em cooperar. Antes de prosseguir, Qin Shuang faz uma exigência. Se vencerem, ela quer o corpo do semideus Sapo Negro, e Han pode ficar com o resto. Han concorda e pede a ela para dar o oráculo aos seus pássaros para que possam buscar suas tropas de elite. Ouvindo isso, Qin Shuang pergunta, chocada, como Han poderia lutar quando ele não conseguia nem passar por aquilo. Lugar. Qin Shuang ordena aos Thunderbirds, dizendo-lhes que seu alvo é o pântano. Em apenas alguns segundos, os Thunderbirds alcançam Han, e ele fica impressionado com a velocidade deles. Han pede aos Thunderbirds para pegá-los e levá-los para a área de combate. Assim que eles chegam, ele ordena aos Thunderbirds e esqueletos que ataquem. No entanto, os sapos facilmente os dominam. Han, confuso, pensa consigo mesmo que soldados e esqueletos sozinhos são realmente inúteis em uma luta assim. Basta um único toque para dispersá-los, mas pelo menos a quantidade de ossos quebrados se acumulou. Han chama o controlador de ossos, que começa a atacar os sapos. No entanto, mesmo com isso, não é suficiente, então Han ordena que o revivedor de ossos e o xamã demônio touro entrem na luta. Depois de matar alguns dos sapos, o controlador de ossos começa a retirar ossos dos cadáveres dos sapos mortos. Vendo todos os ataques, o semideus sapo diz que parece que os subestimou. Percebendo que é hora de ficar sério, o semideus sapo lança um feitiço, drenando a vida de todos os soldados esqueleto. Han, agora tenso, se pergunta o que vai fazer a seguir. De repente, Han ouve as vozes de Taijian e dos anões da Forja Vermelha, dizendo que estão dispostos a lutar. Para sua surpresa, um novo dia começa, e agora ele consegue invocar mais de seus familiares. Han invoca Taijian e os anões da Forja Vermelha, e eles começam a lutar contra o semideus sapo. De repente, Han ouve as vozes dos gafanhotos, dizendo-lhe que estão prontos para ser sacrificados. Quando Han sacrifica os bilhões de gafanhotos, ele recebe uma recompensa em retorno. Ao ver a recompensa, Han fica satisfeito, pois é exatamente o que ele precisava. Han recebe a Chama Sagrada da Esperança, um item especial que dissipa a escuridão, elimina a negatividade e fortalece os familiares com energia positiva. Sem hesitar, Han usa o item para dispersar a escuridão. Assim que o efeito do item começa, os sapos ficam tensos, dando a Han a oportunidade perfeita para atacar. Agora é a hora de contra-atacar. O semideus sapo está atordoado, perguntando-se como é possível que um item divino dissipe suas artes sombrias. Ele pensa consigo mesmo: isso é impossível? Enquanto Han continua atacando com seu exército, ele de repente avista o sapo demônio devorador de montanhas e percebe que Qin Shuang foi engolido por It. Han ordena que todo o exército vá atrás do sapo demônio devorador de montanhas. Todos correm na direção do sapo e começam atacando. Como resultado do ataque, o sapo afrouxa seu aperto em Qin Shuang, permitindo que ela se liberte facilmente. Depois de se libertar, Qin Shuang começa a reunir todo o seu poder e lança um ataque poderoso contra o sapo demônio devorador de montanhas. Enquanto isso, todo o exército de Han continua atacando os membros do clã dos sapos demônios. Quando o semideus sapo tenta escapar, Qin Shuang ataca primeiro, atingindo-o com seu golpe de relâmpago antes que Han possa agir. Depois que eles vencem, Qin Shuang cumpre sua promessa, afirmando que só quer o corpo do semideus sapo, e o resto pertence a Han. O semideus sapo implora a Han, oferecendo tudo o que tem em troca de sua vida. Han responde que, uma vez que o semideus sapo morra, tudo sempre pertencerá a ele. Meia hora depois, a cena muda para Han e Qin Shuang, em frente a uma grande pilha de saque. Qin Shuang diz a Han que, de acordo com o acordo deles, todos os itens agora pertencem a... Han pergunta novamente se ela tem certeza de que não quer nada. Qin Shuang responde com um firme sim, lembrando-o de que fizeram um acordo. Han então pega uma coroa e a coloca na cabeça dela, dizendo para considerar isso como pagamento por seu... ajuda. Ela ficou feliz e respondeu que iria mantê-lo. Então, o senhor... Tianwen disse a Han que os diretores das universidades e os oficiais de admissão das melhores faculdades queriam se encontrar com ele, então Han precisava voltar rapidamente. Depois de um tempo, o senhor... Tianwen disse a ambos para segui-lo e não dizerem nada tolo, já que aqueles professores estavam todos no verdadeiro Deus, reino. Ao entrar na sala, Han perguntou-se se todos os oficiais de admissão poderiam ver sua habilidade única de sacrifício de vida, com seus talentos de Deus verdadeiro. O diretor Kiran do Colégio Imperial começou falando sobre Qin Shuang. Ele a elogiou, dizendo que ela estava prestes a criar uma forma de vida senhor, e perguntou quanta divindade ela possuía. Ao ouvir isso, um professor oficial ficou chocado, pensando que eles eram semideuses há anos, mas nenhum deles jamais havia criado uma forma de vida senhor. Forma. Qin Shuang então revelou que possuía 4 pontos de divindade. Ouvindo isso, Han ficou surpreso e pensou que ela havia reunido secretamente 4 pontos de divindade. Ele percebeu que pelo menos 450 milhões de poder divino tinham sido investidos, tornando-a incrivelmente rica. O que era
chocante. Kiran compartilhou que as qualificações de Qin Xuan atendiam plenamente aos requisitos de admissão de todas as 3 universidades. Ele acrescentou que após ela completar o cultivo de sua forma de vida Lorde, poderia se candidatar a qualquer uma delas universidades. Qin Xuan agradeceu a Kiran pela oportunidade. Em seguida, quando Kiran começou a falar sobre Han, sua expressão facial mudou drasticamente. Kiran perguntou a Han se o reino divino dele estava familiarizado com gafanhotos, ao que Han respondeu: sim. Kiran então perguntou se os pontos divinos de Han eram apenas 1, e Han novamente disse sim. Ao ouvir isso, Kiran marcou um X no relatório de Han. O cartão. Kiran então perguntou a Han como ele obteve o herói do clã Jianfeng e a versão enfraquecida do Senhor dos Esqueletos em sua encarnação no Reino Divino, que Han tinha mostrado durante o exame. Ao ouvir a pergunta, Han percebeu que os funcionários da universidade não haviam conseguido ver sua habilidade. Então ele pensou que não era necessário compartilhar isso com eles. Han perguntou aos oficiais se ele podia pular a resposta da pergunta. Kiran pediu desculpas a Han, dizendo que, embora Han já fosse excelente, ele ainda não atendia aos requisitos da universidade em algumas áreas. Kiran disse a Han que se ele ainda quisesse se candidatar à universidade, teria que fazer o exame de admissão. O diretor Shu então acrescentou que era uma pena que os 3 professores responsáveis pelas admissões não pudessem ver a verdadeira excelência de Han. Han respondeu que entendia e que se esforçaria para mostrar isso no exame de admissão. Kiran desejou boa sorte a Han. O Sr. Tianwen veio por trás e disse a Han que as melhores universidades são conhecidas por seus altos padrões e não é incomum que seja difícil entrar nelas. Várias outras universidades ofereceram convidar Han para se tornar seu aluno reserva, se ele quisesse. Han respondeu que não era necessário, pois ele só queria frequentar a Imperial Universidade. Quando Han saiu da sala, Qin Xuan começou a dizer que, assim que cultivasse uma forma de vida de senhor, iria para uma das melhores universidades como estudante reserva, onde os recursos seriam mais adequados para ela. Crescimento. Ela então perguntou se ele queria ir para a Universidade Imperial. Han respondeu que sim, dizendo que definitivamente iria para a Imperial Universidade. No fundo, ele sabia que para encontrar seus pais perdidos no Mar da Estrela do Caos, ele precisava entrar na Imperial Universidade. Qin Xuan respondeu com um ok, dizendo que ela também escolheria a Universidade Imperial. No entanto, quando Han chegasse, ela estaria em um nível mais alto, então ele não seria seu oponente. Ela acrescentou que não seria tarde para ele se tornar seu escravo. Han respondeu que ele tinha ganhado muito dinheiro por conta própria, então não havia necessidade de ser seu escravo. Ele acrescentou que ainda precisava organizar a colheita de hoje. Com isso, ele se despediu dela e foi embora. Naquele momento, Qin Xuan sentiu-se agitada, pensando que ele era realmente bobo, mas ainda assim fofo com aquele pequeno esqueleto dele. A cena então mudou para o reino de Han, onde Han estava absorvendo o cartão de divindade. Han verificou seus familiares, observando que agora tinha o Taijian, clã dos anões da Forja Vermelha, clã dos esqueletos, clã dos pequenos demônios, itens do reino divino e itens especiais, incluindo a fonte da vida. Nesse momento, Han pensou que com todo esse dinheiro por agora, ele poderia melhorar seus familiares e equipamentos para aumentar seu poder de combate. Mas o mais importante era criar um caminho de salto de vida para os gafanhotos. Primeiro, Han usou a fonte de imolação, da qual surgiram muitos gafanhotos. Han compartilhou que os gafanhotos agora tinham maior resistência. Os gafanhotos também tinham maior tenacidade e um aumento significativo na resistência a efeitos negativos. Foi uma evolução na direção da defesa, então Han decidiu chamá-los de insetos imolados. Em seguida, Han usou o coração do sapo sombrio para construir o caminho para o feitiço sombrio. Com isso, os gafanhotos podiam voar furtivamente e causar vários efeitos negativos nos inimigos. Eles estavam agora no caminho do assassinato, então Han decidiu chamá-los de insetos do feitiço sombrio. De repente, Han recebeu uma mensagem do templo informando que os anões da Forja Vermelha haviam acidentalmente deixado cair o cajado sagrado que ele lhes tinha dado na máquina de decomposição. Eles estavam pedindo seu perdão. Ao ouvir isso, Han correu rapidamente em direção ao templo para verificar. No entanto, quando chegou, ficou tenso ao ver os anões da Forja Vermelha chorando e tremendo, implorando por perdão. Vendo a cena, Han ficou tenso, mas lhes disse calmamente para lembrar do erro e trabalhar com mais seriedade no futuro. Depois, Han verificou os itens que recebeu de volta da máquina. Ele viu que tinha recebido 2 cristais de fogo, um cristal dourado e uma fonte de artefatos sagrados, que poderia reparar itens sagrados. Han se perguntou se sua lei da gula poderia ser reparada. Com isso, depois de misturar os itens, a lei da gula de Han foi reparada, mas seu poder havia diminuído. Anteriormente, era 1000 vezes mais forte, mas agora estava mais fraco. Ele se perguntou se, com fontes sagradas suficientes, seria capaz de restaurar completamente a lei da gula. Han percebeu que a fonte de artefatos sagrados precisava ser decomposta de itens sagrados, e ele se perguntou como iria adquirir tantos itens sagrados. Para descobrir, ele verificou sites online para ver o que as pessoas estavam dizendo a respeito. Depois de ler as informações, Han interpretou que, para reparar uma arma que era tanto divina quanto sagrada, a fonte da relíquia sagrada poderia fazer o truque. Naquele momento, Han enviou uma mensagem online oferecendo sua ajuda. Ele disse que se alguém precisasse de assistência, poderia contactá-lo em privado. Assim que Han enviou a mensagem online, ele recebeu uma ligação de alguém sem perder um segundo. A pessoa perguntou a Han se ele realmente poderia ajudar a restaurar sua arma. Han pediu à pessoa para confiar nele e tentar novamente enviando alguns itens sagrados. No entanto, a pessoa respondeu que havia baixado o aplicativo do Centro Divino de Prevenção a Fraudes, então avisaram Han para não tentar enganar.
Eles. A pessoa então perguntou a Han de que nível de relíquias ele precisava, dizendo que poderia fornecê-las se fossem de nível 4 ou abaixo. No entanto, se as relíquias fossem acima do nível 4, Han teria que esperar. Ao ouvir sobre o nível 4, Han percebeu que a pessoa era muito rica. No entanto, ele ainda respondeu que o nível 1 seria suficiente. No momento em que Han disse isso, ele recebeu um caixa. Han ficou surpreso e se perguntou o quanto essa pessoa precisava urgentemente de sua arma. Ao olhar para o tamanho da caixa, ele pensou que deveria conter mais de 100 itens sagrados. Han se perguntou brevemente se deveria bloquear a pessoa e fugir. Mas logo ele se lembrou do Centro Divino de Antifraude e achou que parecia muito intimidador, então decidiu proceder com cautela. Han despejou todos os itens sagrados na máquina de decomposição. Após 2 horas, ele recebeu 109 fontes de itens sagrados. Ele decidiu dar 100 deles para a pessoa e ficar com os restantes para si. Depois de receber os itens, a pessoa ficou muito feliz e agradeceu a Han, chamando-o de Deus. Ele se apresentou como Yuan Zhang. Han deu as boas-vindas. Yuan compartilhou que gostava de ajudar os outros. A cena mudou para o Sr. Tianwen, que estava ocupado com algo. Naquele momento, ele se lembrou das palavras do Sr. Liu quando lhe havia dado o item de cura divina de nível 3. O Sr. Liu lhe disse para lembrar que o caminho para a vida divina é longo, então ele deveria apenas esperar e ver. De repente, o Sr. Tianwen recebeu uma ligação de Han. Ele atendeu e perguntou se Han precisava de algo. Han perguntou se o Sr. Tianwen sabia como conseguir os recursos para avançar para o nível central do reino divino. O Sr. Tianwen explicou que recursos escassos como ordens divinas, divindade, fragmentos de núcleo e outros não poderiam ser vendidos online de forma alguma. Assim que eram listados no mercado, grandes empresas os compravam, não deixando chance para mais ninguém. Ainda assim, o Sr. Tianwen disse a Han que, se ele o ajudasse a vencer o Sr. Liu, ele daria a Han sua coleção. Ao ouvir isso, Han ficou feliz e agradeceu ao Sr. Tianwen pela oferta. Nesse momento, o Sr. Tianwen compartilhou que havia outra maneira. Ele explicou que também tinha encontrado bons itens sagrados que não podiam ser carregados devido ao baixo nível do núcleo do divino. Realm. Ele então compartilhou que um veterano com quem ele tinha uma boa relação o havia levado a um plano chamado Arena Sangrenta para participar de uma competição. O Sr. Tianwen explicou que o vencedor de cada competição receberia fragmentos do núcleo do reino divino como recompensa oferecida pelo organizador. Ele avisou Han, no entanto, que se ele lutasse contra oponentes de diferentes civilizações, isso poderia causar perdas significativas para os Hams familiares. O Sr. Tianwen perguntou se Han poderia aceitar esse tipo de competição. Han pensou sobre isso, percebendo que recentemente gastou muito dinheiro nutrindo seus familiares e estava procurando uma oportunidade para testar sua força. Han respondeu, sem problema, dizendo que ele não faltava mais nada além de familiares. A cena então mudou para o dia seguinte na Arena Sangrenta, onde Han estava animado para ver o lugar. O Sr. Tianwen deu a Han uma máscara, dizendo que ela poderia bloquear a detecção de semideuses e abaixo. Ele lembrou a Han que, como este era um território estrangeiro, eles deveriam ter cuidado. Na entrada, a recepcionista pediu a Han para preencher o formulário de inscrição primeiro. O Sr. Tianwen explicou que a competição estava dividida em 3 níveis. A competição para criaturas divinas, a competição para semideuses e a competição para verdadeiros deuses. O Sr. Tianwen continuou, explicando que, a menos que os competidores solicitassem especificamente, competições entre níveis geralmente não ocorreriam. Ele também mencionou que não havia limite para o número de familiares permitidos na competição. No momento em que Han completou seu registro para a luta, um oponente foi encontrado e ele foi instruído a se preparar para a batalha. Dentro de 1 minuto, ele foi teleportado para a área de combate. O oponente de Han então disse que não conseguia ver as informações de Han, mas podia perceber que Han era um novato. O homem tranquilizou Han, dizendo para não se preocupar, pois o tio Rato cuidava bem dos novatos, então a luta terminaria logo. Até a plateia estava tensa, achando que o novato iria perder facilmente. Eles sentiram pena dele, sabendo que sua luta era contra o cruel Sr. Rato. Naquele momento, Han pensou que seu primeiro oponente, Sr. Rato, parecia ter uma má reputação como um cara brutal. Pouco depois, Han recebeu uma notificação pedindo para liberar seus familiares, pois a batalha começaria em 3 minutos. O Sr. Rato saudou seus familiares e disse a Han que tinha certeza de que Han nunca tinha visto tantos familiares antes. Acrescentou que se Han estivesse com medo, poderia desistir da resistência, e, em troca, o Sr. Rato o deixaria ir após matar todos os familiares de Han. Han riu e chamou seus gafanhotos, perguntando se o Sr. Rato estava realmente comparando quantidade com ele. O Sr. Rato também começou a rir, dizendo que cumpriria sua palavra e terminaria a competição em breve. Com isso, a competição começou. Sr. Rato comandou seus familiares ratos a se prepararem e atirarem em Han. Em resposta, Han gritou para seus insetos em chamas formarem uma escudo. O Sr. Rato, impassível, ordenou que seus ratos continuassem atirando sem parar. Han comandou seus insetos sombrios para um ataque surpresa por trás. Os insetos sombrios se moveram silenciosamente, atordoando todos os ratos. Uma vez que os ratos estavam atordoados, Han ordenou que seus insetos demoníacos os eliminassem. Em apenas alguns minutos, Han derrotou os ratos com facilidade. Naquele momento, a taxa de sobrevivência de Han era quase 100%, enquanto a taxa de sobrevivência do clã dos ratos era de apenas 23%. O Sr. Rato estava gritando, dizendo que era impossível. Apesar de sua descrença, o Sr. Rato teve que aceitar sua derrota e render-se. Após vencer, Han recebeu um fragmento de núcleo divino e foi transportado de volta para a Espera área.
Sr. Tianwen elogiou Han, dizendo que ele fez um ótimo trabalho e até impediu que ele removesse sua máscara. Ele então perguntou se Han estava interessado em ir mais longe, pois ganhar novamente lhe renderia mais 10% de fragmentos do núcleo divino. Ouvindo a oferta do Senhor, Tianwen Han decidiu continuar, já que seus familiares precisavam de treinamento de qualquer forma. A cena então mudou para 32 dias depois, onde Han havia ganho muitos fragmentos de núcleo divino, após conquistar 89 vitórias consecutivas. Han percebeu que agora poderia melhorar seu núcleo divino para o nível 7. Ele pensou consigo mesmo que estava ficando cada vez mais difícil ficar mais forte, pois a quantidade de fragmentos necessários para alcançar o nível 8 era mais do que a quantidade combinada para os níveis anteriores. Naquele momento, o Sr. Tianwen se aproximou de Han e disse que com seus familiares atuais, Han poderia até desafiar semideuses. Han então perguntou se desafiar um semideus como um ser divino lhe recompensaria com mais prêmios. O Sr. Tianwen respondeu que a recompensa seria 10 vezes mais do que Han estava recebendo na época. C. Han ponderou sobre isso por um momento e depois preencheu o formulário de inscrição para o desafio de mudança de nível. O recepcionista perguntou se Han realmente havia pensado sobre isso. Han respondeu que sim. Ao ouvir isso, o público começou a discutir. Um homem comentou que os semideuses tinham níveis mais altos de núcleos divinos e eram capazes de equipar artefatos sagrados de nível superior. O homem continuou, dizendo que os semideuses possuíam ordens divinas e podiam utilizar feitiços divinos, questionando quem havia dado a esse garoto gafanhoto a coragem de desafiar a majestade de um semideus. Outra pessoa comenta que o garoto gafanhoto parece excessivamente confiante, acreditando que era imbatível nos torneios dos seres divinos. Também mencionaram ter verificado e descoberto que Han só perdeu 3 partidas. O Sr. Tianwen disse nervosamente a Han que as probabilidades agora eram de 1 para 100, e que as pessoas não gostavam dele. Han respondeu que não podia apostar por conta própria, então queria que o professor apostasse 10 milhões de poder divino nele. Sr. Tianwen elogiou Han por sua ousadia e disse que também apostaria 5 milhões nele. Ele acrescentou que, se Han vencesse a luta, iria recompensá-lo com uma arma mágica. Han agradeceu ao Sr. Tianwen por seu apoio. Ele então compartilhou que não se importava se o Sr. Tianwen lhe comprasse um carro ou não. Ele estava apenas animado com a luta. Han então percebeu que não havia adicionado nenhum artefato sagrado ao seu núcleo divino desde a atualização recente, e se perguntou o que deveria escolher. A cena mudou para o reino de Han, onde ele recebeu uma mensagem de Yun perguntando se ele já havia extraído a fonte de itens sagrados de hoje. Han perguntou: "Da última vez, você mencionou que poderia encontrar itens sagrados abaixo do nível 4, certo?" Yun respondeu que tinha um grande estoque de itens sagrados abaixo do nível 4 em seu reino divino, e que Han poderia avisá-lo se precisasse de algo. Han respondeu que na verdade precisava de itens sagrados poderosos de nível 2, de preferência com atributos de veneno, terra, trevas e fogo. Assim que disse isso, Yun imediatamente enviou uma caixa cheia de itens sagrados de nível 2. Han escolheu usar os itens sagrados de nível 2, o orbe de plasma de terra e fogo e o prego da sombra. Após ler sobre eles, ele observou que eram perfeitos para o gafanhoto imolado e o gafanhoto das trevas, respectivamente. Após usar ambos os itens sagrados, os gafanhotos de Han foram atualizados para os próximos níveis, tornando-os mais confiáveis para futuras batalhas. Justo então, Han recebeu uma notificação para a batalha, pois os participantes deveriam entrar na arena. Quando Han entrou na arena, a plateia explodiu em gritos e murmúrios sobre eles. Voltaram-se para o oponente de Han, o Sr. Elefante, e o incentivaram a mostrar a Han o poder de um semideus. Alguém na multidão até desafiou Han a permanecer na batalha por 3 segundos, alegando que perderiam todo o seu dinheiro se ele conseguisse. O Sr. Elefante, olhando para Han, disse que deve estar tendo um dia de sorte ao enfrentar um novato como ele na sangrenta arena. O Sr. Elefante perguntou a Han mais uma vez se ele estava pronto para morrer junto com seus familiares, continuando a se gabar de sua própria força e do poder dos semideuses. Han simplesmente respondeu: "Isso é um monte de besteira." O Sr. Elefante então ordenou que seu exército gigante de mamutes avançasse. Quando o enorme exército apareceu, a audiência explodiu em excitação, gritando e exigindo que os mamutes esmagassem Han. Han chamou seu próprio exército de gafanhotos em resposta. Desta vez, ele convocou os gafanhotos sombrios da corrente sombria, os gafanhotos demônios celestiais explosivos venenosos e os gafanhotos imolados da explosão terrestre. Lord Elephant perguntou se isso era toda a força de Han, e se fosse, ele estava começando a se animar. Com um sorriso, ele comandou seu exército de mamutes gigantes a atacar. Han ordenou que os gafanhotos sombrios do fluxo das sombras atacassem. Os gafanhotos atacaram as sombras dos mamutes com suas ferroadas, e para a surpresa de todos, os mamutes subitamente congelaram no lugar, incapazes de se mover. A plateia ficou atônita, se perguntando se atacar a sombra realmente poderia afetar os corpos. Depois de ver os mamutes congelarem, Han comandou os gafanhotos demoníacos celestiais explosivos venenosos para atacar. Vendo os efeitos dos gafanhotos, Lord Elephant zombou e disse a Han que, mesmo se ele pudesse cultivar gafanhotos em formas de vida extraordinárias, isso não importaria. Ele afirmou que mesmo se seu gigantesco mamute do trovão estivesse parado, Han não conseguiria machucá-lo de jeito nenhum. Han perguntou a Lord Elephant se ele estava... Claro, naquele momento, os gafanhotos demoníacos celestiais explosivos começaram a explodir. Lord Elephant percebeu que Han estava tentando vencer pela quantidade, mas ele sabia que não poderia deixar isso acontecer. Lord Elephant comandou os gigantes mamutes a atacar e proteger o gigante mamute do trovão. Impassível, Han ordenou que os gafanhotos explosivos atacassem mais uma vez.
Os ataques dos gafanhotos explosivos causaram danos significativos ao gigante mamute do trovão. Em resposta, o Lorde Elefante não teve escolha a não ser usar sua arte divina brutal, armadura espessa e aura de sangue, seguido de sua arte divina de cura para proteger e recuperar o mamute. A arte divina de cura restaurou o gigante mamute do trovão, e o Lorde Elefante, olhando para Han, admitiu que Han tinha provado sua força ao forçá-lo a usar sua arte divina. Então, Lord Elephant disse a Han que o permitiria admitir a derrota depois de matar 50% dos familiares de Han. Han sorriu e perguntou: Lord Elephant realmente acha que isto é tudo o que ele tem? Han gritou que a expressão desistir não estava no seu dicionário e então ordenou que os demônios touros saíssem. Vendo isso, Lord Elephant ficou pasmo, perguntando-se se Han realmente tinha um clã de demônios touros sob seu comando. Os demônios touro investiram, começando a atacar os mamutes gigantes. Ao mesmo tempo, Han chamou o clã dos esqueletos para emergir e atacar. 3 esqueletos de nível superior apareceram do clã, prontos para se juntar à batalha. Os 3 esqueletos de nível superior eram o Revivificador de Ossos, o Controlador de Ossos e o Senhor Esqueleto. Han virou-se para o Revivificador de Ossos e disse-lhe que estava contando com ele. O Senhor Esqueleto ficou surpreso ao ouvir isso, mas o Revivificador de Ossos não hesitou e correu para atacar. Enquanto o Reviver de Ossos começava a reviver esqueletos de um dos mamutes mortos, Lord Elefante ficou tenso, preocupado com o dano causado pelos esqueletos e os demônios touros. Apesar disso, ele avisou Han para não pensar que isso seria suficiente para lidar com um semideus. Senhor Elefante ordenou que os mamutes gigantes usassem sua poderosa habilidade, Pisada de Guerra. Os mamutes começaram a esmagar os esqueletos sob seus pés poderosos. Em resposta, Han comandou o demônio touro planejar recuar e disse aos controladores ósseos para agir. O controlador ósseo avançou e destruiu um dos mamutes gigantes. Ao ver o controlador ósseo, Lord Elefante ficou surpreso, reconhecendo-o como uma forma de vida heróica. Lord Elefante comandou seu mamute gigante a